madrugada para você que acompanha a versão gravada aqui do podcast MandoCast ou escuta a gente pelos tocadores. Eu baixei aqui porque o microfone estava fazendo aquele movimento de dar uma descidinha. Eita, credo, que delícia. Boa noite, Ira. Boa noite, Nayarinha. Tudo bem? Tudo bom? Tudo maravilha. Melhor ainda quando a gente vem trazer aquele assunto que tem, né, aquela pegada de utilidade pública, mas também vem com a descontração, para o pessoal entender a importância de um assunto como esse no dia a dia. A gente está em pleno Novembro Azul, é o mês de falar aí sobre vários assuntos. O primeiro que vem à cabeça sua, qual é? De novembro? Câncer de próstata. É um deles, né? É um deles. Gente, mas tem muitos assuntos que envolvem a saúde do homem, que muitas vezes a gente sabe que fica aí, ó, para escanteio. Quantas vezes a gente ouve, a gente vai falar aqui com o nosso convidado já, mas quantas vezes a gente ouve falar que mulher vai muito mais ao médico do que o homem? E isso não é uma coisa assim, não, ditado popular. É estatística, é realidade. E a gente vai falar aí do cuidado para todos os homens. Seja desde aí da criança que tem que aprender a cuidar da própria saúde, para cultivar esse bem-estar, para prevenir doenças, para detectar sintomas, como também para você aí, ó, aquele que já tá velho de estrada, vamos dizer assim, mas que mesmo assim reluta. Quando alguém da família fala, vamos no médico, tá doente. Não, eu me curo sozinho. Não é assim não. Você vai aprender muita coisa hoje aqui nesse bate-papo. Velho de estrada, você foi maldosa, aí, hein? ó. Mas a gente vai conversar com alguém que tem uma baita de uma bagagem, 26 anos de experiência nessa área de cuidado com a saúde masculina aqui em Pouso Alegre região, ajudando, imagino, não falo nem centenas, milhares de pessoas ao longo desses anos. E é com ele que eu falo agora, meu boa noite, vai pro senhor, doutor Abrão Ibrahim. E não. Agora, a gente... Abud Ibrahim. Abrão Ibrahim Abud. Não, Abud Ibrahim, amiga. Lá. Mas o senhor prefere... Corrija a gente, doutor, por gentileza. Boa noite, gente. Abrão Abud Ibrahim, é um prazer estar aqui, obrigado. Origem libanesa, viu, gente? Isso pode mesmo. falar Abrão, pode chamar de Abrão, de Abud ou de Ibrahim, não tem problema não. Qualquer um deles sou eu. Então, tá bom. Mas no consultório, qual que é mais comum? Ibrahim? Abrão. Isso. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. É uma área que o senhor já trabalha há 26 anos. Sim. A gente vai falar aqui da área da urologia hoje, né? Desse cuidado masculino, principalmente. Mas por que o senhor escolheu, assim, entrar nesse mundo, nesse universo masculino com a medicina? Na faculdade isso me atraía bastante. A questão da urologia, ela une as duas coisas que eu gosto. Eu gosto de um pouco de clínica, que a urologia tem essa parte clínica, e gosto de cirurgia. Então ela unia as duas coisas. Porque quando você vai um cirurgião geral, ele leva tudo para a cirurgia, que o que ele gosta é de cirurgia. É pouca clínica e muita cirurgia. O clínico, ele gosta de clínica e não gosta de cirurgia. Aí eu gostava dos dois. Então, uma boa área que une as duas coisas é a urologia. Aí falei, é essa. E eu gostei muito também quando eu passei na faculdade, nas especialidades. E gostei de passar na URO. Meus professores eram muito bons, gosto muito deles. Aí tenho muito carinho por eles, que me levaram para o mau caminho. Aí, ó, para o mau caminho? O mau caminho que está ajudando tanto de gente. No mau caminho, no bom sentido. Sim. E na região inteira, né? Sim, ela tem bastante lugares aí. Até, fala aqui um pouquinho da sua experiência. Hoje em dia, a rotina sua é trabalhar em consultório, mas sempre está viajando, atendendo os pacientes de toda a região, né? Eu atendo aqui em Pouso Alegre, na maioria maioria dos dias, todo dia eu estou aqui em Pouso Alegre no meu consultório. Todo dia eu estou no meu consultório. Mas, além disso, eu trabalho em outras cidades. Eu trabalho em Congonhal, eu trabalho em Puyuna, eu trabalho em São Gonçalo, já trabalhei em outras cidades também, mas hoje eu me centralizei mais nessas. E sempre com urologia e sempre correndo para lá e para cá. Eu gosto. Eu não gosto de ficar paradão. Agora, nome conhecido, rosto conhecido. Muita gente conhece, até nem é só da urologia. Você, com certeza, que passou pelo Hemocentro aí há anos atrás, vai lembrar do doutor Abrão. A gente vai falar assim porque tem os três nomes, cada um conhece por um, mas o Abrão é o mais comum. O senhor trabalhou quanto tempo no Hemocentro de Pouso Alegre? Qual foi a função que o senhor desenvolveu por lá? O trabalho realizado? Eu trabalhei no Hemocentro de 2002 a 2010. Eu comecei como médico triagista, e depois virei gerente técnico. E fiquei como gerente técnico até a minha saída em 2010. E lá a gente faz de tudo. Fazia triagem, fazia correção de exames, liberação de sangue, contato com os médicos das agências, captação, ajudando na captação de doadores. A gente fazia de tudo lá. Era bom, foi muito bom. Foi uma época muito boa da minha vida, eu trabalhei bastante, aprendi muito lá. Aprendi muita coisa lá no Hemocentro, sou muito grato a todos que trabalham lá. Saudade, um abraço a todos por falar nisso.
Agora, em dezembro, já prometi para a Denise, que é a gerente administrativa lá, que eu vou dar uma passadinha lá para visitar o pessoal do Hemocentro lá, que eu estou com saudade deles. E nesse contato até na parte da triagem, naquela abertura que eu fiz, o senhor viu que eu comentei sobre a questão do homem não procurar muito o médico. Sim. Né? Mais, tanto quanto a mulher. Mas o senhor percebia isso às vezes na triagem? Porque lá a pessoa não ia para uma consulta, ela ia para doar sangue. Só que ela passava por aquele momento onde tinha que ter um filtro de como que ela cuida da saúde, qual que é a rotina dela, fazer aquele exame prévio, né? E nesse momento o senhor chegava às vezes a perguntar, curiosidade minha, principalmente para o público masculino. Indiretamente a gente conseguia saber se a pessoa ela cuidava da saúde dela ou não. Apesar que no Hemocentro, é o que você falou, as pessoas que vão lá, elas vão com saúde e são mais novas. Mas você percebe, pelo desenvolver da consulta, eram 50 e poucas perguntas, eu não lembro exato agora, 52 perguntas que a gente fazia para cada doador de sangue. A maioria são do sexo masculino. Então, você via que as pessoas eram relaxadas, já são relaxadas desde cedo. O homem aprendeu a ser autossuficiente. Ele acha que ele não precisa de nada, ele está sempre 100%. Então, você percebia, por algumas conversas, pelo resultado dos exames básicos que eram feitos na hora e também, às vezes, pelos exames que a gente fazia após a doação, que também, quando dava algum problema, também era responsável por conversar com os pacientes, que aí deixaram de ser doadores e viravam pacientes porque tinham algum problema. Então, a gente percebia que os homens realmente não costumam cuidar da saúde. Você está um pouco fora dessa estatística, né, Tô. 6 em 6 meses eu tenho meus preventivos, não largo mão, não. Ainda não cheguei a fazer os exames já próprios das pessoas que pegam mais idade e precisam fazer. Mas, assim, quando chega alguma recomendação, tem que fazer tal exame, eu já vou e faço. É importante. Para cuidar da saúde, tem que procurar o médico, tem que fazer exame de rotina. Você não precisa ser uma pessoa assim, neurótica com a saúde, eu vou espirrar amanhã, eu vou no médico hoje. Não precisa disso, apesar que, infelizmente, tem bastante gente assim. Tem. Mas a gente tem que se cuidar. Você tem que ir ao médico. Ontem quarta-feira, eu trabalhei ontem no feriado. Ô, louco. Eu conversando com uma... Não, eu trabalhei em outra cidade. Trabalhei ontem, fui em Puyuna, trabalhei lá. Uma colega lá, uma bioquímica amiga minha, ela falou lá, uma estatística que no laboratório lá dá um pouco mais de 2 mulheres para cada homem que faz exames. Então, demonstra que as mulheres realmente se cuidam mais. A mulher tem uma longevidade um pouco maior, uma qualidade de vida um pouco melhor que a do homem, justamente porque elas se cuidam mais. Lógico, igual eu falei, a gente não precisa ser neurótico, procurar o médico a toda hora, mas a gente tem que saber que tem momentos em que a gente tem que tirar para cuidar da nossa saúde. E como que é ser um médico temido? Porque o homem tem o mito, né? Os homens não gostam de mim. Os homens têm saudade do clínico deles, têm saudade do cardiologista, do cirurgião plástico, têm saudade do dermatologista, mas não tem saudade de mim. Da pessoa que faz essa área, né? Não tem saudade da gente. E aqui, ó, pra gente casar um pouquinho com esse assunto, tem uma matéria que saiu do UOL, finalzinho do ano passado, cerca de um ano. É uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia sobre a percepção do homem pela saúde dele. A pesquisa mostra que apenas 32% dos que estão acima de 40 anos se consideram muito preocupados com a própria saúde. E 46% deles só vão ao médico quando sentem algo. É o que a gente fala, da prevenção ser o melhor remédio, né? Evitar muitas doenças. Mas nesse caso, a pessoa só vai quando ela tem algum sintoma. O número aumenta para 58% se este homem utiliza apenas o SUS. Apesar do descaso, metade deles tem medo ou ansiedade quando pensa na saúde. Então, é uma pesquisa aí que a gente vê parte desse retrato, né, do cuidado com a saúde masculina. Uma coisa interessante é que você falou, o homem tem pânico, o homem não sabe, ele não tem uma personalidade que admite doença. O homem acha que ele não pode ficar doente, então ele não consegue ficar doente. Então, o pensamento dele estar doente e ele não ser mais forte, ele ser visto como um fraco, essa percepção dele atrapalha. Isso é uma das coisas que faz o homem ter medo de procurar o médico. E a outra coisa também é achar que é indestrutível. Quando a gente é mais novo, a gente acha que é indestrutível, mas o tempo passa para todo mundo. Infelizmente, a gente não tem 20 anos a vida toda. Então, a gente tem que se cuidar, porque você não ter uma estrutura para cuidar de doença,
Mas você tem que pegar isso, você tem que ir martelando ano a ano que você acaba conseguindo. Mas você tem que cuidar. O senhor acha que essa visão tem um pouco a ver com um certo machismo que ainda prepondera assim no nosso país? Eu falo do próprio homem achar que ele não pode... É igual aquela questão de homem não chora, que a gente sabe que ainda existe hoje, né? Muito. Mas assim, de falar, o homem não pode ficar doente, tem que ser, como se diz, o fortão da casa, pode estar lá sofrendo com febre, que não vai procurar um médico. Tem um pouco a ver com a visão machista? Tem, muito, muito. Eu O acho brasileiro, o homem é machista, o brasileiro é machista, infelizmente ainda tem muito assim, está diminuindo, está melhorando, a gente vê que o pessoal está aprendendo em todos os sentidos, mas o homem ainda é machista, principalmente quando se fala dele. Quando ele coloca o eu na frente, ele se olha no espelho, aí o bicho pega. No consultório o senhor vê isso? Ah, vejo. Tem paciente até que é hoje que vai lá, eu vou porque a família pediu, eu vou porque a família insistiu, mas na hora de fazer o exame, infelizmente, não quer fazer o exame. Então, eu não obrigo nada, a pessoa sabe o que quer fazer. Eu oriento, falo que o exame é importante, falo que o exame de próstata é uma coisa que é desagradável, mas é importante que todos façam, mas alguns, infelizmente, ainda recusam fazer. Tem aqueles que chegam aqui, eu só venho aqui porque minha mulher mandou. Quase todo dia, só minha mulher mandou, nem sei porque eu estou aqui que eu não sinto nada. Só um parênteses antes de eu sinto nada. A gente tem que saber uma coisa, gente. Isso é muito a grosso modo, tá? O pessoal fala, doutor, eu não estou com dor, eu não tenho febre, eu não tenho dor, eu não sinto nada. Dor, febre, mal-estar, aquela dor no corpo igual de uma gripe, isso acontece principalmente em infecções. No dia a dia, na maioria das pessoas, as doenças crônicas, como, por exemplo, uma própria pressão alta, uma diabetes, que não tem nada a ver com essa parte masculina, só acomete os dois sexos, ela não vem com sintomas no início. A gente não sente, hoje eu acordei e estou com pressão alta. Não. Hoje eu acordei e estou com câncer de próstata. Não. São doenças que elas começam devagarzinho, silenciosamente. Normalmente não tem sintoma de dor para o câncer, né? Não tem. A dor no câncer é quando ele já está numa fase maior. Ou porque o câncer é mais forte, ou porque ele já está mais avançado e começou a sair do foco dele. Então, por exemplo, se está na próstata, começa a sair da próstata, se está na mama, começa a sair da mama, aí você começa a sentir dor. Então, a dor, quando você fala de saúde mesmo, ela não é o primeiro sintoma, ela é um dos últimos. Então, é por isso que é importante a prevenção e os exames de rotina. Igual a mulher faz, gente. A mulher começa a fazer exame de rotina, que é terrível o exame ginecológico. Falar que aquele exame ginecológico... Não é confortável nem pouco. Então, não é legal, mas a gente exame da faz, mama, faz, né? Nem o exame da então, mama. você também. começa a fazer muito mais cedo que o homem. O homem também deve fazer o dele. A partir de qual idade, vamos dizer assim, o Ministério da Saúde, a OMS, preconizam o exame de câncer preventivo para o câncer de próstata e qual a periodicidade? A partir de 40 anos é o ideal você começar a fazer o exame de câncer de próstata. Exame de próstata, a partir dos 40 anos. A gente tem pessoas que têm sintomas que a próstata está crescida antes dos 40, mas o exame mesmo de câncer, a gente pede para que seja feito a partir dos 40 anos. E se está tudo bem, se os exames dão normais, você não tem sintoma nenhum, está tudo bem, o exame é anual. Não tem necessidade de fazer o exame mais vezes, semestral, não tem necessidade de fazer o exame, a não ser que haja algum problema e o médico vai decidir de quanto tempo deve voltar. Mas, normalmente, uma vez por ano é mais do que o suficiente, tanto para fazer o exame de próstata quanto para fazer um check-up. Para o cara que tem já um histórico na família da doença, isso começa antes? A gente começa um pouco antes, mas não necessita também que seja muito mais cedo, porque dificilmente você tem o câncer numa pessoa com menos de 40 anos. Eu tenho pacientes... lógico que eu sei que colegas também têm com menos de 40 anos, com 38 anos mais ou menos, já tive paciente com câncer. Mas a gente preconiza isso quando tem um histórico familiar muito grande, mas com 40 anos é o suficiente para começar. E é muito comum, infelizmente não é raro, pessoas que têm um câncer na faixa de 40 anos, 40 e pouquinho, 42, 43, 44, são pessoas muito novas para já ter uma doença grave como essa. A gente conhece, Sim. Né? Pessoas que têm... eu tenho, assim, entre amigos, pais de amigos que já tiveram câncer de próstata, descobriram na fase inicial, teve um que descobriu intermediária, aí a gente vê que o tratamento é mais custoso. Custoso que eu falo não de dinheiro, mas mais cansativo, mais demora, desgasta mais. Qual que é a diferença de quem descobre no início, porque realmente faz os exames preventivos, a gente sabe que é uma minoria, né, que faz os preventivos corretamente, mas qual que é a diferença até para o próprio tratamento, para o sucesso, para a cura do câncer?
Então, vamos lá. Quando você faz o exame anual, então vamos supor que você faz o exame 2020, deu normal, 2021 deu normal, 2023 deu normal, 2024 deu uma alteração. Aí, nessa alteração, a gente completa com mais exames de confirmação e esses exames confirmam que você tem um câncer. Então, ele começou de 2023 para 2024. Vamos dizer que esse câncer tem 1 ano de idade. Tá? Então, ele é um câncer novo. Se ele não for um câncer muito agressivo, se ele for um câncer, vamos dizer assim, mais normal, se existe isso, você tem 95% de chance de cura. Se você nunca fez o exame, de repente você vai no médico e esse exame deu alteração, você não sabe quando esse câncer começou. Então, ele já diminuiu. Esse 95 já virou 80, já virou 70, já virou 60. E aí sim você tem tratamentos que são mais agressivos, que são mais demorados e que nem sempre vão conseguir a cura da doença. Elas vão conseguir, muitas vezes, o controle da doença, mas não a cura. E o controle, uma hora, essa doença pode sair do controle. E aí, infelizmente, não tem muito o que fazer. Então, por isso que é ideal todo ano, porque você tem o exame anterior para comparar. A gente está falando aqui de câncer de próstata, mas tem muito assunto ainda para desbravar aí na saúde masculina. Lembrar que o MandoCast chega até você sempre aqui no oferecimento da Geleias Fazenda Grande, preocupando em trazer o melhor para a sua vida. E eu queria saber, você tem uma curiosidade? Eu não posso falar de tanto assim da questão da saúde masculina, porque é um assunto que eu não teria tanto domínio. Eu falo de falar certas curiosidades. Mas você, por exemplo, tem alguma dúvida, Uiratã? Eu não sabia, por exemplo, que era o urologista que a gente tinha que procurar por causa da pedra nos rins. Eu não sabia que o urologista era procurado. Nefrologia? Porque o meu companheiro teve pedra nos rins, a gente teve que passar numa consulta com o urologista, porque a gente passou por vários clínicos, cada um falava uma coisa, né? Um já falava, vai fazer eu esqueci o nome da cirurgia, que é a laser e tal. Vai fazer a cirurgia que é melhor, você vai viver sem dor, não sei o quê. Aí o outro, olha, se eu fosse você, esperava até sexta-feira que ela vai cair. E o outro fala assim, tá muito pequenininho, acho que você deveria esperar, às vezes você nem vai expelir essa pedra. Aí a gente fez uma promessa para Nossa Senhora, ele espelhou na sexta-feira. Ele teve esse caso? Eu não sabia que era urologista. E o urologista falou, não vale a pena operar não, porque é muito pequena, né? E agora que você está sentindo, ela já se quebrou, então provavelmente você vai expelir ela rapidinho, só você realmente colaborar. Ele quebrou, inclusive, aquelas questões, por exemplo, de tomar chá quebra-pedra. Ele falou, você está sentindo muita dor, você está tomando muito líquido. Nessa situação, talvez seja melhor você manter o nível regular de líquido que você toma todo dia, para você não desidratar, mas não faz sentido você fazer 2 litros de chá quebra-pedra, que você vai quebrar seu rim, que ele vai trabalhar muito mais. Era uma coisa que eu não sabia. Tem aqui um relato aqui do Júnior, né, participando aqui com a gente. Daqui a pouco a gente lê as outras perguntas. Ele falou, litrotripsia é a cirurgia, é essa mesmo? Não é essa não. Hoje não é mais. Antigamente era uma das principais cirurgias que a gente fazia, era a litrotripsia extracorpórea, que você coloca o aparelho por fora e ele faz umas batidas, ele dá um ultrassom na pedra. A gente sente até uns beliscões na pele assim. Antes a gente usava muito esses equipamentos. Hoje eles não são tão usados. A gente tem as cirurgias que são feitas hoje, que são os ureteros, que você faz por dentro, né? Você passa pela uretra, que é o canal da urina, chega na bexiga, sobe por ureter e vai até o rim. Você consegue fazer esse caminho. Ou você faz uma percutânea, que é um cortezinho de 1 centímetro, que você faz aqui atrás na altura dos rins, e você consegue também quebrar a pedra por aí. Seria São tipo cirurgias que tem. Isso, aí você passa um laser e o laser implode essas pedras. Hoje é o mais comum. E é realmente o urologista. A gente tem essa dúvida, mas é o uro que faz a parte cirúrgica dos rins. Sim. Então, a pedra de rim, ela é cirúrgica. Então, é o urologista que cuida. O nefro, ele faz mais a parte do funcionamento do rim, acompanhamento do funcionamento do rim, acompanhamento nas diálises, hemodiálises, transplantes. Sim. É mais essa parte clínica dos rins. Mas a parte das pedras do rim, infecções de urina, estenoses, malformações, retiradas de câncer, retiradas de tumores, retiradas de... tem um montão de coisa. Mas aí é o urologista que faz. E isso vale não só para os homens. Então, deixar o recado aqui para todo mundo. A parte independente renal... do gênero, precisou de alguma coisa no trato, vamos dizer assim, urinário, né? Isso, a parte da pedra nos rins, aí se precisar operar, é o urologista. É o urologista, aí é para ambos os sexos, sim. A parte inferior, a parte masculina, né? Aí sim, mas a parte de bexiga e de rins é o urologista. Já aproveito aqui para embarcar na pergunta do Júnior, que é, doutor, PSA com 13% é risco alto?
procura-se urologista ou proctologista? Só lembrando antes o que é o PSA e a importância de se fazer esse exame. Tá. PSA, gente, é uma substância que só a próstata produz. Então, por exemplo, quando o homem tem uma ejaculação, o esperma ele é gelatinoso. Depois esse esperma ele se liquefaz, ele vira um líquido. Então, esse PSA é uma substância que é a substância responsável por fazer esse esperma sair da consistência de gel para líquido. Então, essa é a função dele. Então, quem produz o esperma e quem faz isso é a próstata. Então, é uma substância que só a próstata produz. Então, é por isso que a gente tem o exame nela, porque não tem outra parte do corpo que possa confundir. Então, ele é um exame bem específico da próstata. A sensibilidade dele é que varia um pouquinho com a idade, mas ele é bem específico por causa disso. Agora, essa questão de 13% do exame, igual falou, depende do valor do PSA total e do PSA livre, porque a fração, que são esses 13% que ele falou, ele vai depender do valor do PSA total. Se o PSA total estiver mais alto, ele está um pouco baixo. Se o PSA estiver baixo, o PSA total e o livre estiverem baixo, essa porcentagem pode estar normal. Então, depende do exame completo para saber. Aí, Tá. nesse sentido, se a gente for pensar, por exemplo, no câncer de próstata, porque a gente falou com relação a sintomas. Caso a pessoa tenha algum tipo de sintoma, onde ela deve acender a luzinha amarela e vermelha ali e procurar um médico de maneira imediata? Tô sentindo um negocinho diferente. Que negocinho diferente é esse? Porque às vezes a gente põe dor de cabeça no Google, aparece. Você tem 2 dias de vida, bom dia, até... Lembrando que internet não é médica. Não. O Google é um dos maiores assassinos da humanidade. Nossa, e quando a pessoa pega o resultado de exame e vai ler no Google? Com todo respeito, é isso. Se você colocar no Google que o papagaio do vizinho está com a encravada, você vai morrer por causa disso. Então, eu não aconselho o Google não estudou... Decapitado a morte, inclusive. A IA não ajuda nesse caso. O Google não estudou 6 anos, depois não fez mais vários anos de residência, depois fez vários anos de especialização e fez vários cursos. O Google não fez nada disso. Então, o Google é para diversão, é para vocês divertirem, comunicarem, Foi bom porque fez a ponte entre nós. Isso. Porque para achar um médico assim, né? A gente precisava do Google. Aí a gente foi atrás e te encontrou. Então, isso é para isso, tá vendo? Não foi para fazer a parte técnica do assunto. Só fez não a foi ponte. para consultar. Como você falou, a gente vai falar de várias coisas da próstata. E isso é interessante a sua pergunta. Por quê? O sintoma do câncer de próstata, ele não tem sintomas no início. O que dá sintomas no início de algum problema da próstata são outros problemas, principalmente dentre eles o crescimento benigno da próstata. Então, a hipertrofia benigna da próstata, ela dá sintomas urinários. Então, isso acende a luzinha vermelha de que você precisa ao médico. Para o câncer de próstata, se você já está com essa luzinha vermelha, ela já está piscando faz tempo, você já está atrasado. Então, peraí, mas esse problema urinário seria o escape do xixi? Seriam ou aquela vários. pessoa que parece que tem uma infecção de urina, que ela está com vontade de fazer xixi, faz gotinha, gotinha, gotinha e não consegue. Isso pode acontecer no crescimento da próstata. Então, o crescimento benigno da próstata, que não é o câncer, ele mexe na urina. Então, os sintomas são a alteração da urina. Então, você pode começar com uma urina que ela está mais fácil de sair, ela começa a ficar mais difícil. Você vai no banheiro, você começa a demorar mais tempo a ir ao banheiro. Antigamente, você tinha um jato de urina mais forte, agora ele está mais fraco. Antigamente, você conseguia segurar mais a urina, hoje você não segura mais. Antigamente, você dormia mais tempo à noite, hoje você tem que interromper esse sono para poder ir ao banheiro. Então, às vezes, sai sangue na urina, às vezes dói por urinar, às vezes você vai lá no banheiro, tem que ficar espremendo para poder fazer xixi. Então, esses são sintomas de que a próstata está crescida. Alguns deles também são por causa do câncer de próstata, mas isso é quando o câncer já está um pouquinho maior e ele já está chegando perto do canal da urina. E aí, quando ele está chegando perto do canal da urina, já é sinal de que você já passou da hora de ter ido ao médico. Aí ele dá sintoma, mas geralmente os sintomas mais comuns na urina, são da hipertrofia prostática, que é uma coisa benigna, diferente do câncer. Tem associada às possíveis causas, que eu sei que a medicina está sempre em evolução, né? Uhum. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Outubro Rosa, a gente fez uma matéria com a doutora Priscila, aqui da Oncominas, que o senhor também conhece, né? Maravilhosa excelente. médica. E ela estava falando que quando eu perguntei para ela sobre, no caso do câncer de mama, a questão genética, ela falou que hoje em dia não é assim. Que principalmente são associados vários perfis, como, por exemplo, sedentarismo, alimentação, estilo de vida, sono. Isso para vários tipos de câncer. É assim também para o câncer de próstata? Sim, hoje a gente sabe que a parte genética ela é importante,
mas ela não é crucial. Se você tiver uma qualidade de vida boa, se você se mantiver do lado bom da história, a chance de você ter um câncer ela diminui porque você não cutuca. Então, você deixa aquele tumorzinho lá, você não tem nada que vai fazer com que ele cresça. Então, por exemplo, pessoa que fuma, no caso da próstata, né? Comer carne vermelha, muito leite, laticínios, derivados de leite, carne vermelha, gordura animal, tudo isso ajuda que você desenvolva o câncer ou ele apareça com mais frequência. Uma alimentação com peixes, com uma alimentação mais saudável, frutas, verduras, legumes, esse tipo de alimentação, evitar o tabagismo, diminuir bebida alcoólica, isso faz com que você tenha menos chance de ter o tumor. É lógico que a genética que influencia, que são as alterações genéticas que fazem o câncer se desenvolver, elas existem, elas estão lá quietinhas. Se você não cutucar, elas vão ficar quietinhas. Se você cutucar, a chance é maior. Não significa que a pessoa que está aqui acompanhando o MandoCast vai ter que deixar de comer carne vermelha, deixar de tomar leite. Não. Mas ela trouxer o equilíbrio para a vida dela. Mas o vegano vive melhor, então. Não sou eu. Depende. Vegano que come só fast food também não passa. Nossa Senhora. Eu conheço veganos que têm colesterol alto, que têm triglicérides alto. Então, não é só isso que ajuda, não é só alimentação, é uma somatória de fatores. Mas é lógico, isso daí ajuda bastante. Eu não gosto muito. Eu prefiro a carne vermelha, mas tem que maneirar, né? Tem que maneirar. Mas eu acho que varia muito também do que você vai preparar e de como você vai preparar. Sim. Né? Que seu coraçãozinho tá lá, vai fritando azeite, gostei, vai fritando a manteiga, acho que não. Enfim, olha, Gostei da imitação do coraçãozinho. Esse coração é um coração sofrido. Aí a gente falou do PSA, que é um exame muito conhecido, mas tem outros tipos de exame regulares que o homem pode fazer aí para contribuir para esse diagnóstico precoce ou mesmo para saber se está tudo bem. Quais são os exames mais populares assim no consultório que vocês costumam pedir para essas pessoas que vão se consultar? O básico que a gente pede durante o exame de próstata são o PSA, um exame de urina, o exame de sangue de hormônio, o exame dos rins, ureia e creatinina, que também a gente pode fazer. E o famigerado toque retal. O exame de toque é importante, gente, muito importante, fundamental. Quando você tem 40 anos, o PSA e o exame de toque, eles são muito, muito proporcionais, tá? Quando você vai aumentando a sua idade, esse exame de PSA e o exame de toque vão diferenciando. A gente sabe que com a idade, o PSA, o risco, de câncer de próstata ele aumenta de 40 para 50, para 65, que começa a ficar cada vez maior a chance de você ter um câncer. O PSA deixa de ser 100%. Então, ele continua sendo um exame específico. Como eu falei, só a próstata produz, mas ele deixa de ser tão sensível. Então, você vai ter um exame que não vai te dar uma sensibilidade de 100%. O que é isso? Aquela resposta, se ele está bom ou não, ela deixa de ser 100%. Uhum. Então, você completa isso com toque. Então, o exame de toque é desagradável? Lógico que é, mas ele é extremamente rápido. O exame de toque dura aí mais ou menos 5 segundos. Segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. E o medo? É lógico. Oi? E o medo, então? O medo. Eu tava achando que vai ficar quanto tempo com toque, o medo acha que o exame de toque vai demorar 3 dias, mas ele dura 5 segundos. É lógico que existem situações que o toque é um pouquinho maior, demora um pouco mais, Às vezes, dependendo da anatomia do paciente, do biotipo do paciente, Às vezes o paciente um pouco mais obeso, o paciente que tem uma dificuldade para ficar numa posição mais adequada para fazer o exame, às vezes tem alguma dúvida na próstata, a próstata às vezes está um pouco crescida. Então, esses 5 segundos podem variar um pouquinho, aumentar um pouquinho. Gente, mas aumenta um pouquinho, não vão ser 3 dias. Mas vamos combinar uma coisa aqui, doutor? Acho que é melhor um ser humano fazer isso do que uma IA, né? A IA ainda não aprendeu isso. Ainda bem, né? Existem alguns exames que o pessoal tem feito. Né? Existem alguns exames que o pessoal está fazendo aí, está pesquisando, e com o tempo a gente vai até diminuir o exame de toque, mas isso aí ainda é para o futuro, ainda no nosso presente, nos nossos dias atuais. E por um bom tempo ainda vai ser o exame de toque. A IA ainda não aprendeu a fazer isso, não vai aprender. ChatGPT não vai fazer toque, gente. Não, bom dia. Não vai. Quero aproveitar que o senhor está aqui, eu quero que o pessoal que está nos acompanhando aí
Deixa sua dúvida, pra gente não ficar somente num assunto. Eu quero aproveitar e extrair tudo que eu puder do senhor aqui. O que eu puder ajudar. Eu sei que um assunto que o pessoal deve ter muita dúvida é a respeito de fertilidade. A fertilidade masculina, ela entra muito em voga, principalmente com as pessoas que às vezes estão aí tentando ter filho e às vezes se deparam com varicocele, que eu acho que é muito comum, e eu sempre esqueço a pronúncia dela, mas é azospermia. Queria que o senhor explicasse pra gente como que são essas duas patologias, entre muitas aspas, né? Esses dois quadros clínicos, e que se são superados, como que funciona o tratamento, que é uma dúvida que a gente vira e mexe e acaba recebendo aqui no jornal. Tá. A varicocele. O que é varicocele? Varicocele é a varize do saco. É a varize que o homem tem no testículo. Pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo ou pode ser bilateral. A gente pode ter varizes. O que é uma varize? É uma dilatação das veias. Isso a gente pode ter em qualquer parte do corpo. A mais comum que todo mundo conhece e vê são as varizes das pernas. Mas a gente pode ter a varicocele, que é uma varize do saco. A gente pode ter uma varize... A mulher pode ter uma varize vaginal, ela pode ter uma varize uterina, a gente pode ter uma varize de esôfago. A gente pode ter varize em várias partes do corpo. A varicocele é uma varize da região genital do homem. Essa varicocele faz com que aumente a temperatura do testículo. E esse aumento de temperatura, principalmente, vai fazer alterações que podem fazer com que você diminua a sua fertilidade. Algumas alterações que você tem no exame de esperma, dependendo das alterações, elas são decorrentes da varicocele. Então, o tratamento indicado é a cirurgia. Antigamente, todo mundo que tinha varicocele operava. Hoje eu sou contra isso. Eu não acho que todo mundo que tem varicocele precisa. Varicoceles pequenos, varicoceles que não têm nenhum significado clínico e muito menos de alterar o espermograma, não justifica a cirurgia. Mas ela é uma das causas realmente de fertilidade. A azospermia é quando o paciente já é estéril. Então, a azospermia é a ausência de espermatozoide. Então, isso ele já é estéril, aí teria que procurar a causa disso. Uma das causas é a varicocele, mas além dela você tem alterações hormonais. A gente mora aqui numa região que tem muita plantação, é uma região agrícola grande, o pessoal mexe muito com agrotóxico e não se previne, não se cuida, e os agrotóxicos podem causar essas esterilidades. Os agrotóxicos também podem mexer, a gente falou do câncer de próstata, alguns agrotóxicos também podem mexer nisso. Então, várias situações externas podem causar a esterilidade. Antigamente, por causa do machismo, a gente achava que todo problema de fertilidade, de infertilidade, era da mulher. Hoje a gente sabe que é pelo menos meio a meio. Até é bom dar um alerta, então, aqui por meio do MandoCast. O senhor falou da questão dos agrotóxicos, e a gente está numa das regiões de agricultura mais intensas do país, né? Morango, por exemplo, é a maior, né? Uma das maiores da América Latina, fora outras produções, como café, como batata, os hortifrutis. Então, isso vale para a mulher também? A questão do risco de câncer, do risco de infertilidade por conta de agrotóxicos? Sim, para todo mundo. Porque aí você não tá falando só do câncer de próstata, mas outros cânceres podem acontecer e outras alterações também. No geral do corpo, né? Então, no geral, nosso sistema reprodutivo. A fertilidade do homem e da mulher, os hormônios que o homem e a mulher usam, né, que o organismo usa, não são muito diferentes. O que varia mais entre os hormônios masculino e feminino são geralmente a porcentagem. A gente tem o homem com bastante hormônio masculino e um pouco feminino, e a mulher com bastante hormônio feminino e um pouco masculino, mas os hormônios são os mesmos. Então, os hormônios que fazem a maturação do óvulo da mulher, os hormônios que fazem a maturação e a produção de espermatozoides no homem, eles são praticamente os mesmos. Mudam só as concentrações e a maneira como eles são usados pelo organismo, mas eles são os mesmos. Então, se faz mal para um sexo, também faz mal para o outro. Sabe o que eu fiquei na curiosidade dessa pergunta que você fez? Radiação. Eu falo que a gente sabe, por exemplo, quem trabalha com a área de radiologia tem que sempre estar se protegendo, né? Tanto que fica na cabine separado. Se entra alguém junto para acompanhar, a pessoa tem que colocar, né, uma proteção. Mas tem várias áreas, como, por exemplo, quem trabalha em estúdio, que lida com muito equipamento que transmite também radiação, né? Tanto que a lei tem até... Gente, tô saindo, tá? Até mais. Mas eu tô falando no geral, por exemplo, a época que eu trabalhei na extinta TV Libertas. Você trabalhava debaixo de uma antena, né? Então, e eu lembro que o pessoal que ficava na operação da técnica falava sobre isso, do risco da exposição. Eu trabalhei muitos anos em rádio também. Dentro do estúdio, a gente fica com vários equipamentos. Às vezes, o local que você tá tem um transmissor de menor potência. Claro que os transmissores normalmente ficam
ficam em serras, né, entre outros locais. Mas há esse risco também de infertilidade, por conta, às vezes, da pessoa ter não falo o excesso, mas dela estar exposta todos os dias, porque é a profissão dela, sem o equipamento de proteção adequado à radiação? A radiação, sim, ela causa problemas. A gente, como urologista, nessas cirurgias novas que a gente falou da cirurgia de pedra, né, de cálculo, que você tem aí os ureteros, as percutâneas, você fica com radiação, você faz o raio-x dinâmico durante a cirurgia, o raio-x vai comendo solto. Então, a gente tem essa exposição e a gente sabe que ela afeta, sim. Ela pode atrapalhar. Ela pode tanto causar alterações tumorais quanto alterações de fertilidade em ambos os sexos. Seja para cuidado com a saúde ou para aquela pessoa que está querendo ter filhos. É bom fazer uma investigação quando tem esse risco, então, na profissão. Sim, os médicos têm vários, por exemplo, mulheres tentando engravidar, médicas tentando engravidar, você deve evitar a cirurgia, anestesia geral, porque a anestesia geral ela ficar na sala quando você está com anestesia geral, porque tem os anestésicos que podem fazer mal para o neném, podem fazer mal. Então, tem todo um cuidado que toda a área, tanto a gente que está aqui, secundário, quanto a pessoa que está fazendo o uso no momento na radiação, quando a pessoa está fazendo o uso do agrotóxico na plantação dela, todos têm que tomar o seu devido cuidado, porque sem o cuidado, não tem saúde. O meu amigo que é vegano aqui mandou para mim. O que ele falou? O vegano vive igual nós mesmo. Eu dei risada agora. Tá vendo que bacana participando. Um beijo pra ele, o Pedro Ivo. Um beijo pra ele. Obrigada. Aqui, a gente tá falando de tanto cuidado. Tá na hora também de propor um cuidado gostoso aqui pro paladar. Ai, que ruim. E é vegano, hein? É vegano. Gente, acho agora que é vegano, sim. Não tô tem falando nada de cuidado animal, pro paladar, porque quem que não gosta de comer uma coisa bem gostosa? E geleia combina com tanta coisa boa na vida, que seja com doce ou com salgado. É vegano sim, viu, gente? Não tem cochonilha aqui, não. Pode a gente tá falando aqui da geleia Fazenda Grande, que é aqui a nossa parceiraça do MandoCast, é feita em Pouso Alegre, tem mais de 60% de fruta, tem só ativos naturais, nada de... A gente tá falando de agrotóxico, nada disso. Nada de produtinho aí industrializado pra poder deixar, como se diz, com aquele quê de diferente. Isso aqui não. Isso aqui tem quase o quê de queijo. Combina com queijo. Né? Mas é Você lançou essa, amiga? Aí, queijo e queijo? Aqui, ela é sem polpa, industrializada, sem aditivo químico, sem saborizante artificial, porque todo o sabor presente nela, que é aquele estouro de sabor da fruta, vem da fruta de verdade. Qual que o senhor gosta? Framboesa, morango, tem morango com pimenta, amora, qual que o senhor gosta mais? Ele é capricorniano, vamos ver se ele tem o mesmo gosto que eu, amiga, vamos ver. Aí. Eu vou no morango. Trivial demais, gente. Pode ficar à vontade, doutora Abrão. Vamos lá, vamos para a hora comer... hora do recreio. A hora do recreio aqui no podcast. Hoje você trouxe uma torradinha diferente, eu quero ver o efeito sonoro dela hoje. É sobre... Nossa, ela tem que comer aqui no pode vídeo ficar à vontade. vontade. Ai, meu Depois Deus a gente limpa o estúdio. Ah, meu Deus do céu. Tem problema mas o importante que a gente tava falando sobre questão de aditivo químico, não tem aditivo químico nenhum. E as frutas que são utilizadas para essa geleia também não são industrializadas, então é uma geleia quase que orgânica. Então a gente tem aí essa valorização do ingrediente, né? Já que a gente tem somente a fruta e o açúcar mesmo. Então, assim, é como se tivesse feito em casa e você tem a segurança, né, de ser um produto que foi feito aí com o máximo de zelo possível. E, inclusive, se você ainda não tem no comércio mais próximo aí da sua casa, Geleias Fazenda Grande tem um Instagram. Tem, @Fazenda Grande, vai lá. Acompanhar eu soube que vai vir sabor novo em breve. Vai vir sorteio em breve com o Teatro Mandu. Nossa, que delícia. E aproveita as porque minhas eu não recebi ainda, viu? Ô, Bob, cadê as minhas? Aqui, ó. Olha, aproveita pra você seguir aí @Fazenda Grande, né? Pra você conferir aí todas as novidades, todas as delícias da Geleias Fazenda Grande. E se você quiser fazer sua encomenda e não achou um local aí perto da sua casa, e olha que tem muitos, aqui no sul de Minas tem muitos supermercados, tem restaurante também que serve aí, por exemplo, a de morango com pimenta com carnes, que combina super. Sobremesas, tem cada coisa gostosa. Com iogurte fica uma delícia com granola. Gente, a combinação que não falta pra você melhorar o seu dia a dia. A gente tá falando de cuidado com a saúde, ter alimentação boa. Alimentação sem aditivo químico com fruta faz parte de uma saúde com qualidade de vida. Então aproveita pra procurar a Fazenda Grande. Ou pode pedir no WhatsApp também, né, Uira? Isso, pode pedir também. A gente tem o telefone aqui que eu, sem querer, tirei. Eu sei que o final é 1011, não é? Você já tá
decorando. Não, eu lembro. Vamos lá. Pegos no pulo, pegos no pulo. Não, a Nayara, ela viu que eu tô mexendo no negócio no Instagram aqui pra poder espelhar o Instagram e eu não achei, mas enfim. Vamos lá, ó. Deixa eu achar aqui, o telefone fácil aqui, que no meu release tem aqui. 3422... Não, peraí, eu peguei o telefone errado, menina. Não, Nay, acha aí o telefone pra mim. Então vai. aproveita, só lembrando, dá uma passadinha. Ai, que vergonha, desculpa aí, não, gente. Não, vergonha nada. Mas é bom pra lembrar o pessoal que é só dar uma passadinha lá no Instagram pra vocês acharem, então, o @Fazenda Grande e conferir todas as novidades que vem por aí. E o WhatsApp é o 35 312 1010. 35 3112 1010. Com entrega eu pra falei todo o 1011 Brasil. porque é 3112. Aí eu lembrei. Enfim, gente, desculpa aí, viu, Fazenda Grande. Você falar, será que eles vão mandar? Se quiser um vidrinho de geleia, manda, encomenda. Escolhe. Manda. Esses aqui são alguns dos sabores. Ainda tem também o de frutas vermelhas, né? Tem. Que foi um dos que acabou mais rapidinho. Ah, eu vou falar que a que eu mais gosto é de amora, Mas gente. você sabe qual que eu fiquei sabendo A que de hoje que framboesa é uma delícia também. Não, também. A que eu fiquei sabendo que vende mais é a de morango com pimenta. Que o pessoal gosta, que a pimenta tá em alta né, gato? na gastronomia junto com fruta. Afrodisíaco é Não. dose. Será que eles vão ficar bravos se eu falar isso? Olha lá, justo no programa com o doutor, na próxima você vem falar. É afrodisíaco, doutor, bom dia. Essa é que você me pegou, viu? Aí, ó, o pessoal por Essa eu acaso... não sei te responder. Não, o pessoal por acaso chega perguntando se tem alguma coisa natural que ajuda. Tem. Tem. Ai, Mas eles não gostam de coisa natural, eles já querem coisa forte mesmo. Não, já chega Mas- com azulzinho. Aí não é a Fazenda Ai. Grande, é a Pfizer mesmo. Não, aí, ó, só vai ter a marca. Não, Eu vou mas- aproveitar e pegar a Mas minha a também, pimenta aqui, ó. relação, amiga. A pimenta. Pimenta relação. Enfim, né, gente? Ai, obrigada. Vamos Cuidar lá, da 3, saúde 1. e neurologista direitinho também Isso. a pimenta relação. E o povo fala assim, ai, mas geleia tem açúcar. Mas você queria que tivesse o quê, gente? Sal, é açúcar Não, mesmo. Docinho, tá certo. Mas Gente, aí, o dia que equilíbrio- geleia não tiver o adocicado, nossa, eu desisto. Então, e o equilíbrio é tudo também, né? Você não precisa comer nenhum pote de geleia, muito menos uma quantidade Criança. de açúcar que vai te prejudicar. O que você derrubou? Deu geleia no dedo. Vamos aproveitar e trazer o pessoal aqui pra nossa quarta cadeirinha. Porque pra quem não sabe, ó, tem uma cadeirinha. Cadê minha Eu câmera? vou mostrar. Tem uma cadeirinha aqui, gente. É vocês que estão sentados aqui com a gente, onipresentes, oniscientes. Aí, gostei. Vai deixando seu comentário, inclusive, tá? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer que o doutor esclareça. Mas vamos lá, vamos paparicar o doutor primeiro. Ai, não, sem contar que cá entre nós. Foi assim que a gente colocou. Nossa, Todo mundo já lotado veio de ficando elogio. mandando mensagem. Lotado de elogio. Mandando mensagem de Obrigado. ótimo médico. O pessoal gosta do senhor demais aqui, toda a região, né? Eu tenho Anos de bastante estrada. cliente. 26 anos não é muito tempo. Mas não é, eu falo assim, além do tempo, o carisma, o cuidado, Eu trato isso bem meu faz paciente. muito bem. Eu trato bem meu paciente. Eu acho que se ele tá lá, às vezes o paciente tá lá, é um paciente às vezes particular, que suou para juntar aquele dinheirinho para ir lá. Além do dinheiro, tem também esse desprendimento dele poder ir lá e falar coisas da intimidade dele. Então, eu respeito e trato muito bem meu paciente, porque ele merece. Venceu o tabu. Né? Venceu Eu o faço, tabu. venceu o tabu, então ele merece muito. Eu falo para meus pacientes, às vezes vão fazer uma pequena cirurgia, vão fazer uma cirurgia e falam, olha, vai fazer uma vasectomia, você falou agora mesmo da fertilidade, eu estou falando do paciente. O paciente que vai fazer uma vasectomia, o paciente que deitou lá na mesa, teve coragem de ir, de fazer aquilo para a família dele, para fazer o melhor para eles, ele tem que ser respeitado. Eu dou os parabéns para ele, porque não é qualquer um que chega lá e faz aquilo. Então, eu tento tratar meu paciente da melhor maneira possível. Consigo sempre? Não. Agrado todo mundo? Não. Mas isso é um bom sinal. É sinal de que eu não estou mentindo e que eu aprendo cada dia com o meu paciente. Se eu fiz uma coisa que eu sei que desagradou ele, eu tenho que melhorar. Eu tenho que ver quem estava errado. Se é eu, se é ele, e tentar melhorar. Isso eu faço sempre. Essa autocrítica eu procuro fazer o máximo possível, porque o paciente que procura um médico, principalmente o urologista, ele tem que ter muito respeito. A gente vai falar de vasectomia daqui a Isso. pouquinho. E vamos falar de autocrítica também, porque no último episódio com o Mike Risselli, eu trouxe aqui um pensamento sobre o que você faria. Até pode responder também, doutor. É legal escutar isso. Se você descobrisse que você ia morrer em 24 horas. Eu falei sobre isso e falei que era a dinâmica de um livro. E eu não trouxe o nome do livro. E o Danilo, tadinho, meu amigo, me mandou na hora que eu respondi. Olha. Só que por conta da correria, gente, na semana que a gente fez o último MandoCast, tinha
pentelho que tava furando a fachada Tinha uma aqui do furadeira prédio. de noite aqui no prédio. E tava me tirando a minha paz, que eu saí no meio do podcast pra xingar, porque, né, Ele gente, tava trabalhando, questões só não era o óbvias. horário, né? Não, lei do sossego não existe, né? Se eu quisesse berrar aqui, eu não podia. E aí, nisso, eu fiquei devendo o nome do livro. O nome do livro é O Primeiro a Morrer no Final. O primeiro a morrer no final. Isso, é um livro que fala da história de uma pessoa que foi avisada ali de que ela tinha 24 horas de vida e ali transcorre os planos dela, né, para essas 24 horas. A gente trouxe essa dinâmica um pouco aqui pro programa da última apresentação nossa. O que o senhor faria? Que pergunta difícil, hein? Tem É disso tanta que eu coisa gosto. que você ia fazer que no 24 horas não dava tempo. Se fosse agora, ia comemorar o aniversário de casamento. Tô brincando. Semana que vem tem que comemorar. Comemorava hoje, adiantava. Aham. É complicado, é complicado. Bom, procurar estar perto de quem a gente gosta seria a primeira coisa. Despedidas? Não, eu acho que despedidas não. Acho que ficar perto de quem você gosta e viver o melhor possível esse restinho que tem. Porque inovar, transformar, não dá tempo. Em 24 horas. Não dá tempo. Então você tem que tentar Viralizar viver. dá. Viralizar pode. Você pode fazer a última, né? Mudar o mundo através de uma viralização, quem Você sabe, pode tentar né? uma última vez. O algoritmo Mas tem que estar a seu favor. É estar perto de quem você gosta e tentar ver o resto, porque não dá tempo de você fazer mais nada. Você tem que ter feito tudo antes. No último dia é só a despedida. Só aproveitar. Eu vou enfrentar o outro lado. Eu vou trazer o meu A gente não posicionamento. sabe como é que é. Eu vou trazer o meu posicionamento porque no Spotify rolou uma discussão com relação E a isso. Inclusive, gente, comentem no Spotify que tá Por favor, disponível o participem. campo de comentários, tá? Spotify, Você que tá me ouvindo. Deezer, no Amazon, Não, todos eles comentário você pode participar. Não, seguir, lembrar que todos os tocadores têm comentário é NonoCast. só no Spotify. Vai participar no Spotify. E o quiz é só no Deezer. Isso. Eu tô ouvindo vocês. Perguntaram por que eu não ponho o vídeo no Spotify, a versão vídeo do podcast. Por que eu não ponho? Porque se eu colocar no Spotify, ele não distribui para os outros, porque os outros não têm exibição de vídeo, somente o Spotify. Somente tocador de Aí, áudio. como é uma empresa do Spotify que distribui o nosso podcast, eu só ponho a versão em áudio, que aí chega para todo mundo, mas usem o campo dos comentários, porque é importante. E aí o pessoal tava achando injusto o fato de eu sair, porque eu falei no episódio que eu sumiria. Igual o cachorro mesmo, quando vai morrer, some, né? Quando ele tem oportunidade, que ele não tá dentro de casa, ele vai embora. Porque eu tenho medo de ser injusto, que você falou que ficaria ao lado das pessoas queridas. Mas será que são poucas pessoas? Não, mas não tem tempo. Só as prioridades, né? Não tem tempo de você correr atrás de todos. Igual eu falei, despedidas, não tem jeito. Se você fosse despedir de quem você gosta, no final, de quem tá longe, você não vai viver o seu último momento. Você só vai falar tchau, te amo, gostei, tchau, te amo, gostei, tchau, te amo. É só isso que você vai falar. Então é você se despedir da sua vida com quem você pode dar perto. Ou se não fazer igual você falou, se não tem ninguém por perto, Eu gostei que o vai povo pro seu tentou... cantinho. O povo tentou fazer eu mudar minha opinião pra aproveitar minhas últimas 24 Mudou? horas. Não. Ou agora, se você tá livre, não tem Mas nada, legal não tem você ver ninguém, vai sugestões, curtir. né? Eu falei, gente... É bom conhecer as variáveis. É o que eu poderia, porque, ó, pra você ver, se eu fosse morrer em 24 horas, o que eu poderia fazer? Treinar os meninos? Você vê. Você pensar no Se eu pegar trabalho. uma folga, nas próximas 24 horas, vocês vão ver que o jornal vai estar todo diferente. Olha que você vê, né? Enfim, vamos lá pro nosso chat, então. Um abraço pra Benedita Reis, que tá por aqui. O Obrigada, Júnior Samu companheiro. tá aqui. Peterson Dias falou o seguinte: Dr. Abrão é um dos profissionais mais respeitados na área. Tive o prazer de trabalhar na clínica dele e sei do amor e da atenção que ele tem com os seus pacientes. Olha, o Peters também que já passou por aqui. Já que legal. passou por aqui. O Júnior tá elogiando a gente, falando que o Obrigada. podcast é um show, que tem que ser Obrigada. replicado várias vezes. Compartilha, manda aí pro pessoal o link do podcast, compartilha no WhatsApp. Chama o pessoal que a gente ainda tá rolando aqui o podcast. Aí dá pra participar, mandar pergunta e comentário, né, pro Dr. Abrão. Ou então, se for a versão gravada pra assistir, ficar cheia aí de assunto, conhecimento, pra dar e vender. Ai, eu posso passar um pano pra você? Não. Pensa se eu posso ou não. Henrique Pode. David, é David mesmo, né? Henrique David Silveira Gonçalves tá por aqui, melhor urologista de Pouso Alegre. Um abraço. Obrigado, A Benedita gente. tá trazendo o relato dela aqui, que ela fala que ela já fez a litotripsia pra quebrar a pedra no rim, que deu pânico de ouvir o barulho, que parecia um martelo quebrando uma parede. Amiga, Será que é o barulho da furadeira que tava aqui? posso te falar? A promessa é mais barata, viu? Porque vou te falar, barulho de maquininha do dentista e barulho dessa cirurgia, o que eu vejo de comentário, porque é óbvio
Que a gente foi no YouTube saber, né? Olha Se essa pra cirurgia era segura, se não tinha risco de cortar o pipi fora. Nossa Senhora. E aí, nisso, era unânime o comentário sobre o barulho de martelo. É impressionante. Nossa, é tão forte assim? É o clique do ultrassom, né? É. Quando ele faz o disparo, ele faz um barulho. O barulho até que não é tão alto, só que você No quando corpo vai fazer reverbera eletripsia, diferente. quando você vai fazer eletripsia, você faz 2.000, 3.000 disparos. Então são 2.000, 3.000. Pum, É, pra tum. quebrar uma pedra Aí- interna no corpo, né? Aí fica insuportável. Se a igual pessoa usar um tendão. protetor auricular, ajuda? Não, que é dentro. É Eu igual sei, não, quando eu o tô falando a tendão... vibração do corpo, você vai É, sentir. É igual Você sente o tendão se rompe. Muita gente fala que é um barulho de tiro. Quando o tendão arrebenta, é um barulho de tiro. Quem falou isso pra mim uma vez, mas não foi o único, foi o Alexandre da Fecomércio. Ele falou isso uma vez pra mim, que ele teve esse problema, né? Que ele tava jogando bola, puf, arrebentou. Ele falou que foi a mesma coisa de ter tomado um tiro. Porque ele escutou um barulhão, era o tendão dele arrebentando e ele caiu no chão. Falou, não, eu tomei um tiro, não é possível. Aí ele falou que era isso. Pode perguntar pra ele pra você ver. sentir esses tipos de sensações. Não quer tomar fim, não. Não, às 24 horas também não, gente. Era só uma citação mesmo. Leonardo Del Monte está por aqui. A gente reza e agradece a Deus por tudo que ele faz. E a gente reza pelas almas do purgatório e pelas pessoas doentes. A gente reza e agradece a Deus antes ou depois da merenda, almoço e janta. Amém. Ah, ele tá Amém. falando aqui das últimas 24 horas? É, Muito obrigada aí pela sua participação também. Ah, legal, tá vendo? É. Deu aí a opinião. ué. Se ele tem a crença, eu acho que nada melhor do que afirmar a fé, né? Acho maravilhoso também. Vai deixando a sua dúvida e aproveita. Eu quero perguntar pro senhor que eu acho que o dedo talvez não seja o maior desafio do médico da sua área. Qual é o maior desafio clínico assim que você encontra no consultório? Porque o dedo eu acho que é o must. O dedo já, como você mais mesmo trouxe, é o conhecido. famigerado. O que é o maior empecilho hoje do homem chegar no seu consultório? Ou quando ele chega no consultório, dele prosseguir aí, por exemplo, Com uma bateria de tratamento. exames, um tratamento? Quais são as dificuldades que o senhor enfrenta A maior hoje? coisa é a vergonha e o medo. A vergonha de falar uma intimidade dele que pode fazer ele se diminuir perante um outro homem, porque o homem ele pode ser o seu melhor amigo. Ele é homem, ele sempre vai querer ser acima de você. Uma Mesmo competição. que seja o seu melhor amigo. A competição entre homens ela é nata. Não É tipo adianta, quando ela vai no tem. banheiro um olho do outro. Não tem jeito. Entendeu? Então, é justamente o medo disso, dele se fragilizar perto de você. É esse medo e essa insegurança. Isso é o pior. A vergonha, isso daí para ele é a pior parte. E carece ter medo e vergonha? Para você falar para a gente que são, para vocês que são mais novos, para o pessoal mais novo, hoje em dia a vida, a educação, o mundo está um pouco mais dinâmico, então isso não existe tanto. Mas para você pegar os meus pacientes, como eu digo, os meus vozinhos, eu chamo eles com todo carinho, os meus vozinhos que são de mais idade, isso é mais complicado para eles. O pessoal, principalmente, que é mais do interior, mesmo sendo mais novos, que são criados de mais do interior, de uma maneira um pouco mais fechada. Então, para eles é mais difícil isso, sim. É bem mais pior. Nossa, que coisa horrível. Perdão, Isso pessoal. sempre É acontece. igual, não, mas é igual muito aquela pior. expressão. É O muito mais pior. melhor de bom. É muito pior. Já ouviu ter gente que fala Mais assim? melhor. E agora, eu tinha falado da questão da vasectomia. Muita gente às vezes fica com receio de quando eu devo fazer, né? Se vale a pena fazer, mas é uma das cirurgias reversíveis, né? Ou não? Como é que tá hoje em dia a questão da vasectomia? Vou fazer uma pergunta polêmica, caso de família. Ai, ai, ai. Homem vasectomizado pode engravidar uma mulher? Ah lá, véi. Porque eu conheço uma história aí, depois a gente pode conversar no Bom. off. Aí, tipo assim, Bom, o cara bom. foi pular a cerca, engravidou a amante, e Gravidez ele era com vasectomizado. Isso é Gil. complicado, hein? Gravidez com DIU, eu tenho um exemplo dentro de casa. Tá, isso aí pode acontecer, Você mas é o filho tiro do não é Gil? infalível, É. né? Hã? Você é filho do Gil? Não. O que acontece é o seguinte, se a pessoa fez a vasectomia, já vou responder você, vou começar de trás para frente aqui. Aham. Se a pessoa fez a vasectomia, fez o controle certinho, esperou o tempo certinho de continuar a prevenir e o exame deu negativo, não dá. Não dá. Ih, Tá? Com todo respeito, não dá. Se você seguiu todos os passos, se você acompanhou certinho, se você fez tudo certinho, o exame mostrou que está zerado, não dá. Agora, tem gente que faz a vasectomia e não espera o tempo necessário
não espera o número de ejaculações necessárias, e aí acaba, por isso, a vasectomia revertendo, ou então o paciente tem um terceiro canal, e aí daqui a alguns anos ele vai engravidar. Mas isso é porque não fez o controle tem um número certo. de usos ainda que ainda funciona. Tipo assim, capa para poder tem usar. Tem que continuar. Já diria Eu Filó. peço para que meu paciente ele tenha, no documento que a gente passa para os pacientes assinarem, Tem um termo, né? o termo de consentimento, a gente pede para que a pessoa faça 25 ejaculações antes de fazer o exame. Eu peço para que sejam feitas 25 ejaculações mais um prazo de 3 meses. Para depois fazer o exame de esperma. Tem paciente que quer fazer com um mês, tem paciente que quer fazer com uma semana. Então... Pode fazer, mas depois eu tenho Quer que correr repetir. pro abraço dele, encapa o bico do bulho aí. Mas aí acaba que você pode ter uma reversão da vasectomia, um terceiro canal, e aí complica. Aí eu só tenho uma Essa pessoa... é boa, né? Eu vou falar a verdade. É a assim Filó gente que se me diverte. ensinou. Só tem uma pessoa que vai saber o que falar. Gostei. Enfim, né? Ou Acho que- seja, espero não que esse esperou, podcast não corre o chegue. risco. Corre risco. Não fez o exame de controle, corre o risco. Então, é importante fazer o exame. Mas não é ficar sem fazer sexo. Quer Não, dizer que a tem que pessoa fazer. Não, tem que ter proteção da Tem que camisinha. botar o negócio feminino ou na masculino saída. para poder Ele dar... tem que continuar prevenindo da maneira que ele prevenia proteção. antes. É. E depois que fizer o exame, aí sim pode correr para o abraço. Tem uma outra dúvida. Eu acho só muito... queria... Gente, a lembrar a pergunta importância dela- do uso da Aham. camisinha também. Não, gente, essa é perguntar curtinha. desses- Eu tenho certeza que você vai dar uma resposta muito curta. Que eu já vi esse tipo de comentário por aqui. Existe algum remédio que o homem pode tomar, tipo um anticoncepcional, doutor? Não. Pronto, pode responder da Nayara. Sobre. Você falou da reversão da vasectomia. A gente tem que pensar muito bem no seguinte. Só um parênteses rapidinho. A mulher, quando ela nasce com todos os ovos delas prontos. Eles só vão amadurecendo. O homem, ele produz espermatozoide em cada ejaculação. Então, quando você vai fazer a vasectomia, você vai ter ejaculação, você produz espermatozoide. Você tem ejaculação, você produz espermatozoide. Quando você faz a vasectomia, o nosso corpo não recebe mais a ordem para produzir espermatozoide, porque os testículos estão cheios de espermatozoides e aí o cérebro não recebe mais a mensagem. Você não tem o feedback. Ele não sabe que ele tem que produzir espermatozoide. Quando vai passando o tempo e o cérebro para de produzir espermatozoide, ele pega a receita e joga fora. Então, quando você reverte a vasectomia, não é a reversão o grande problema. Que reverter a gente consegue, uma cirurgia bonita, uma cirurgia linda de fazer. Delicada, complicada, mas é gostoso de fazer. Só que você tem um tempo para você fazer, porque você tem que fazer antes que o cérebro jogue essa receita fora. Porque depois, mesmo que você reverta a vasectomia, você não tem sucesso. Aí não E tem uma varia de Ana homem Maria pra para homem? assistir. Esse tempo? Não, esse tempo geralmente a gente faz de alguns anos. Então, quando você faz uma vasectomia, depois de uns 2 anos você reverte, você tem uma chance boa. Quando passa uns 4, 5 anos, essa chance diminui. Quando chega em 7 anos, aí já vai ficando mais difícil. Então é melhor fazer um negócio Então, se tiver certeza. tem certeza. Por isso que a gente pede para que a pessoa tenha certeza do que ela quer e não gosta que pessoas muito novas façam a vasectomia. Porque as pessoas mais novas, às vezes, fazem num ímpeto por algum problema, por algum motivo, não interessa, e aí acaba se arrependendo. Eu perguntei até sobre isso, se tem alguma indicação, porque a gente vê, por exemplo, mulheres, quando elas querem fazer laqueadura pelo SUS. Eu vejo muitas mulheres novas, que às vezes, principalmente aquelas mulheres mais simples, que têm muitos filhos, eu já vi casos em que a cirurgia é negada. Até porque a alegação dos médicos que as atendem pelo SUS, eu não sei na rede particular se isso muda muito, é que a pessoa pode depois ter um outro parceiro, querer vir a ter filhos com esse parceiro e se arrepender. E principalmente estando em idade fértil. Mulheres aí, vamos falar na faixa entre 20 e 35 anos de idade. Isso pode Então, que a terminar maioria das vezes é relacionamento. negado. Agora, no caso dos homens, como que funciona Mesma isso? coisa. Também? Também. E você, por exemplo, não poder engravidar uma parceira nova por um final de relacionamento anterior, isso pode gerar o fim do relacionamento. Entendeu? É. Então, é complicado isso. Nem todo mundo vai aceitar Então, sua bagagem, né? Isso, então a gente pede a mesma coisa. Pessoas muito novas, não. A nova lei da vasectomia, ela até diminuiu a idade. Pessoas com 21 anos já podem fazer. Mas a gente não segue entre aspas, né? A gente prefere seguir as normas da Sociedade Brasileira de Urologia, que pede para que as pessoas façam a vasectomia com idade maior. Porque aí você já tem uma consciência maior, você já tem uma estabilidade, você já sabe o que quer. Entendeu? Já viveu. Então, já viveu bastante para você saber se você quer mais filhos ou não. É um tema, hein?
É um tema para um outro podcast até, se deixar. Mas é importante a gente trazer esse tipo de relato, não só de um profissional, mas também de pessoas que estão acompanhando, porque são dúvidas que a gente recebe. Vocês não vão ver nos comentários aqui, justamente pela questão que o senhor trouxe, da questão da vergonha, a pessoa ter a timidez de perguntar sobre isso, mas a gente te respondeu. Eu sei que você está aí do outro lado querendo saber, e a gente te respondeu. Aí a gente tem uma questão. A gente falou sobre hábitos saudáveis com relação à alimentação. Isso favorece muito a saúde do homem, a saúde de todo mundo, mas em questão da saúde sexual mesmo, o homem é favorecido com essa questão dos bons hábitos alimentares. Que outros tipos de bons hábitos que favorecem aí para a gente evitar, por exemplo, o câncer? Existe um mito, não sei se é mito, o senhor vai explicar para a gente, que os homossexuais têm menos câncer de próstata. Existe alguma assimilação isso? Não. A porcentagem é a mesma. A questão da sexualidade da pessoa não altera a estatística dela com relação ao câncer. O que acontece às vezes são pessoas que inibem o hormônio masculino pelo uso do hormônio feminino. E aí você tem que... Uma das premissas para o câncer é que o hormônio masculino é que ele sustenta o câncer. Então, quem alimenta o nosso câncer é o hormônio masculino. Se você pega uma pessoa, um homem que usa o hormônio feminino para a mudança de sexo dele, aí ele tem uma quantidade de hormônio masculino menor. Então, ele tem um menor risco, mas não é um risco zerado. Entendi. Entendeu? E também tem a questão dos exercícios físicos. Eles são favoráveis, no caso, nessa vivência do homem aí com essa predisposição para o câncer? Isso pode ser anulado de alguma forma? Faça um exercício físico, pega uma bike ou não influencia tanto assim? Ajuda bastante. Bike é uma coisa interessante, já que você usou esse exemplo. Eu acho que eu vou chegar nesse exemplo, vai. Então, eu vou deixar para lá, então. Mas a atividade física, depois você vai me perguntar. A atividade física ela é interessante, porque existe, por exemplo, hoje, na oncologia, as drogas imunossupressoras que conseguem combater o câncer. Para você ter um sistema imunológico bom, para você combater qualquer tipo de doença, você tem que ter uma vida saudável. A vida saudável ela se baseia em 3 coisas principais. Você ter o mínimo de estresse possível, você ter uma atividade física o melhor possível e uma alimentação o melhor possível. Então, a atividade física ela é uma das coisas que ajuda a manter o sistema imunológico legal e para que você possa combater qualquer tipo de doença, inclusive os tumores. Falando em tumor, uma coisa... Você acha que eu devo trazer aquela história que eu já contei para vocês aqui no Terra? Traz, vamos lá. Eu faço a minha. Eu tenho que trazer a trilha. O que o senhor acha, doutor, de eu engravidar uma moça que o filho não é meu? Sem gratão. Quero ver. Histórias da vida real, casos de Sonhão, Uratã. Nem toda a minha vida, gente, eu fui do arco-íris, né? Eu já tive meus relacionamentos hétero. E eu, certo tempo, engravidei uma moça. Só que eu descobri que esse neném não era meu por causa de um espermograma. E nessa época, que foi quando eu fiz a transição, né? Primeiro convênio médico, a gente vai no urologista. Eu tive uma alteração no espermograma que o médico falou que eu tinha pouquíssimas chances de ter engravidado essa moça por causa da minha bike. Você acredita nisso? Que na época eu fazia um trampo de office boy. E, inclusive, depois eu fui atualizando meus exames e realmente tinha uma questão por causa do banco da minha bicicleta e do canal urinário, eu acho, né? Que eu tive um problema. O senhor consegue explicar mais ou menos o que era o meu diagnóstico da época? Mais ou menos assim, bem por cima. Porque depois, óbvio, eu vim a descobrir que não era um neném meu. Gente, vem, xaropinho, vem. Rapaz, Ele quase foi papai, mas não. Quando você falou, eu não quis responder, mas eu achei difícil você ser pai de um filho não seu, mas tudo bem. Sobre. Realmente, as pessoas que fazem o ciclismo, mas não ciclismo amador, mas um ciclismo profissional e intenso, aquelas pessoas que andam ali centenas de quilômetros aí, num espaço curto, elas podem ter uma queda da espermatogênese. Existe uma queda do número de espermatozoides dele. Mas isso realmente é pelo atrito, pela posição, sim, entendeu? Mas quem faz
um uso da bicicleta de uma maneira mais amadora, mais de trabalho, igual você fazia, o risco é menor. Existe porque existe uma tendência, no caso sua, de ter alguma alteração. Tá? Mas que realmente o uso da bicicleta para diminuir a fertilidade é mais para um ciclista profissional. Sim. A gente que faz uma bicicleta mais amadora, mais de diversão, mais de trabalho, esse risco é menor. Ele existe mais por causa de uma tendência sua, por já algum outro motivo, e esse é mais um motivo que faz você ter. Tem que ter patologias assimiladas. Associadas. Associadas. E, Por isso que tem um buraco no banco da bicicleta, Eu ia perguntar sabia? se tem diferença do... Tem, a anatomia do banco influencia Sim, muito. sim. Tanto que... Porque comprime muito ali. É uma comparação que o doutor fez, e que eu lembro que... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas acho que até o final do episódio eu consigo lembrar. Ele me falou sobre a experiência que eu tive quando eu comprei a bicicleta, porque eu comprei para trabalhar. Ele falou assim, olha, na primeira semana que você pegou essa bike, você sentiu dor no saco? Eu falei, senti. Ele falou, então é porque o banco não tá legal. Aí eu falei assim, não, mas que tipo de assimilação que é essa? Ele falou assim, não, porque realmente a anatomia do banco não favorece. Se você trouxesse a bicicleta aqui, eu ia explicar para você sentado nela. Eu falei, não é possível. Ele falou, é possível. E eu falei, não é possível porque eu já tava, né? Mas nunca foi, viu, gente? Foi antes do nosso relacionamento, foi uma coisa... Uma hora eu trago aqui. Agora, o senhor falou da fertilidade. Agora, não sei se a Cauã gente Davi falaria... tá aqui, hein? Cuidado. Não, se a virilidade também pode ser afetada, no caso desse, igual o senhor falou do ciclismo Não, profissional, não, mas a produção de a esperma. virilidade não, só mais a parte de esperma, exato. Mas assim, foi uma coisa que pra mim na época foi... Eu falei, gente, não é possível um negócio desse aí. Um capoeirista me manda mensagem, eu que sou o pai. Eu falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Não é mesmo. Uma hora eu trago essa história aqui completa. Aí é um vez seu, aquele baby da família dinossauro que falava, não é a mamãe. Aí falou, não é a papai. Toma vergonha na tua cara, Nayara. É da minha época. Enfim, né? Vivência, gente. É isso. Aqui a gente Gente, a gente se expõe tanto. Eu ia falar um negócio que eu tava passando pano pra você. Gente, vocês perceberam que a Nayara escreveu errado no chat? Ela está com um celular novo, ela não acostumou com teclado, tá? Então vocês passam o pano, que ela apagou a mensagem aí, que ela escreveu errado. Escrevi errado. Escrevi grudado uma palavra. Não Tadinha consegui editar da minha a amiga. bendita da coisa. Já vamos aproveitar e trazer... Deixa eu fazer uma outra pergunta. Não, deixa eu trazer o pensamento, porque senão vai achar que nós estamos ignorando ele. Chegou o Cauã Davi aqui no chat. Gente, quem quiser conhecer o Cauã Davi, vai na matéria da Janete lá no colégio... Vem nome, vem? Geraldina Tosta. É. Que o Cauã tá lá, hein, Deu gente? entrevista dessa Deu vez, entrevista pra apareceu no Terra Janete. do Mundo. Depois de toda semana estar com a gente em todos os episódios do Mando News, em todos os episódios do MandoCast, ele apareceu. Então vamos de pensamento do dia. Que ele é prioridade, ele tem que passar aí na frente. Boa noite, tia Nayara, tio Iratã e a todos do Terra do Mandu. Pensamento do dia. O importante não é... Eita, calma. O importante não é ser o primeiro ou primeira. O importante é abrir caminhos. Opa! Eu tô muito feliz que amanhã é sexta-feira e eu tô quase passando de ano na escola. Calma, já era pra você ter passado, Eu hein? só vou dar parabéns de que ele responder que ele já passou. E passou com nota boa. Não é na média, não, tô brincando. Vai, pergunta, senão ele magoa. Todo mundo fala de câncer de próstata, mas eu lembro que há uns bons anos atrás, na época eu ainda trabalhava lá em Santa Rita, eu ouvi falar de câncer de testículo, que é muito pouco difundido entre os homens e que ele vem principalmente para homens na faixa de 20 e poucos anos de idade. Ótima pergunta. Isso é muito pouco difundido e é verdade, infelizmente em pessoas mais jovens ainda. O mais comum do câncer o mais comum do câncer de testículo é afetar adolescentes e pré-adolescentes. Então, infelizmente, são as pessoas mais novas que sofrem com isso. A partir dos 12 anos aí você tem uma incidência. Eu tenho já tive pacientes mais velhos, na faixa de 40 com câncer de testículo, mas o mais comum é afetar pessoas mais novas. E esse é o grande problema dele, que se você não diagnostica no começo, você pode realmente ter um câncer metastático e que vai levar uma pessoa nova embora. Nossa, então ele é mais grave do que o próprio câncer de próstata? É porque ele acomete pessoas mais novas, né? E se você não consegue diagnosticar rápido, como qualquer câncer, se você não diagnostica no começo, ele vai dar metástase e vai espalhar. Mas, como a gente falou, que a maioria dos cânceres, não sei qual que é o certo, cânceres, né? Cânceres. Não tem como a gente falar assim, ele causa uma dor, causa uma febre, porque não é esse o quadro, não é uma infecção. Mas como que a pessoa vai tentar diagnosticar? Até porque, se um homem adulto não costuma ir tanto ao urologista,
Um adolescente, às vezes o pai que já não vai, não leva o filho. E é uma coisa que às vezes a mãe nesse caso aí, num pré-adolescente, ela ainda leva no pediatra, né? Muitas vezes. Quando que a pessoa deve ter esse alerta? Eu devo procurar, posso ser que eu tenha não um câncer, mas às vezes um outro problema no testículo. Gente, nosso testículo é macio, ele é um tecido macio. Tá? Então, quando você tem uma alteração nesse testículo, uma bola dura, um caroço duro no testículo, duro, igual essa mesa, um caroço duro, ele deixou de ser macio, um tecido macio, uma consistência macia, ficou duro. Esse duro pode significar um tumor. Pode significar várias coisas também. Não precisa sair correndo desesperado, não. Pode ser alguma alteração hormonal no caso da adolescência? Pode ser alteração hormonal, pode ser de trauma, pode ser inflamatório, pode ser infeccioso, pode ser um cisto de epidídimo, pode ser uma espermatocele, uma hidrocele. Tem várias coisas que podem acontecer. Mas uma das doenças que você tem que usar, fazer o diagnóstico diferencial é o câncer de testículo. Então, quando você tem uma lesão no seu testículo, ele está endurecido, você deve procurar o urologista que ele vai. Então, na hora que você toma banho, é o melhor exame. É igual a mulher que não vai fazer o exame de mama. Ela vai lá e faz o exame de mama. O homem vai lá na hora que ele vai tomar banho, ele mexe nas bolinhas dele lá. Não, tá normal, tá tudo bem, tá. Não, peraí, isso aqui não tinha ontem. Então, opa, não tem, já é um sinal de alerta. Amanhã aquela bolinha tá lá de novo. Aquela bolinha aumentou, principalmente uma bolinha indolor. Olha de novo a gente falando, sem dor. A dor não significa nada quando a gente fala de câncer. Então, é uma bolinha lá que tá lá e não dói. E hoje ela tá de um jeito, amanhã ela cresce, depois ela vai crescendo. Isso daí é um alerta, deve ir no urologista para ele fazer o exame. Que exame que vai ser feito? Você faz um ultrassom e exames de função Gente, me deu um branco aqui. Você faz o exame de ultrassom, que ele vai mostrar se a lesão pode ser maligna ou não, e você vai fazer exames para você ver se realmente confirma se é algum tipo de câncer de testículo ou não. E exames de sangue. O senhor tem algum paciente que já teve nessa faixa etária que o senhor falou, e Sim, ainda adolescente? Já tive paciente jovem, paciente mais pré-adolescente, já tive adulto jovem, adulto de mais idade. Sim, tem até um paciente de mais idade, já um senhor, que está fazendo exames para confirmar que o dele provavelmente é um de testículo também. Então, a gente tem todas as faixas etárias, mas o problema é que ele acomete mais as pessoas mais novas. Mas aí, nesse caso, remove o testículo? Remove o testículo. Aí você tem que tirar todo o testículo. E é uma dúvida que eu já vi pessoas falando também a respeito de a pessoa, às vezes, nascer com um testículo apenas, eles conseguem engravidar uma mulher normalmente. Sim, normalmente. Você, com um testículo só, você vai ter a produção de hormônio normal e vai ter a fertilidade normal. Não é nada demais. Nada demais. Normal, pode engravidar tranquilo. Não vai ser, gente, não vai ser o pai do capoeirista, não vai ser o capoeirista, não. Vai ser. Xaropinho não precisará ser a sua. A gente tem que esclarecer coisa aqui, gente. Eu tenho dúvidas. Calma. Curiosidade de consultório. Claro que a gente sabe da ética médico-paciente, então claro. Por isso não vamos tocar no nome de ninguém aqui, mas queria que o senhor contasse uma história curiosa, muito excêntrica, que já rolou nesses... Porque, afinal de contas, são 26 anos. Deve ter muitas histórias. Você me pegou, tem tanta história, mas eu tenho tanto medo de falar alguma coisa e a pessoa fala, muito peculiar. Não, mas, gente, eu não vai falar o nome de ninguém, mas não, às vezes sei, sim. É bom porque às vezes serve de alerta para um outro caso. Às vezes uma história a pessoa se identifica e aí ela abre os olhos para se cuidar, né? Gente, uma coisa muito comum no nosso consultório é a insatisfação do homem com o pênis dele. Tá? É muito comum. Todo homem, gente, com todo respeito, deve ter criança, deve ter gente mais nova ouvindo. Calma, apaga aí. Com todo respeito, gente. O homem, se ele pudesse, ele queria ter assim, um pênis gigantesco, né? Um pênis do tamanho dele. Mas isso não acontece e não serve para nada também, né? Principalmente isso. Então, é muito comum a gente ter umas situações assim no consultório em que você olha o paciente é absolutamente perfeito, o paciente é até bem dotado e ele acha que é pequeno. E o paciente sofre por causa disso, ele vai sofrer a vida inteira por causa disso e não tem solução, porque o pênis dele é absolutamente normal. Falta de ver outros. Precisa mais um banheiro público. Ué. Mas isso é muito comum entre os homens. É a maior preocupação, então, é de satisfazer. Eu vou falar um trem para vocês. Não, muitas vezes satisfazer ele. É o ego dele.
Não é nem a parceira, é mais o ego dele. A parceira está satisfeita, mas ele acha que o peru dele tem 2 centímetros e ele tem lá 18, 19. Deve ter questão com tá tamanho, absolutamente normal. forma, se arreda, se atorta. Ele está insatisfeito. Umas coisas assim, né? Ele está insatisfeito. E vai Não, morrer insatisfeito, infelizmente. E essa Não vai ter história, mudança. Não. essa história veio à tona, e eu vou falar pra você Lá que primeiro o vem. Dr. Rei veio e falou um monte, né? Não que você pode ter o pênis do tamanho que você quer. O Dr. Rei fez um baita de um merchan. Só que, recentemente, o Thiago Piquilo, da Fazenda, ele é cantor, mas ele teve na Fazenda, inclusive o apelido dele é Pindola, Ai, eu sei. ele fez a cirurgia, e o que mais falava na cirurgia é, e aí? Quero ver como é que é isso, porque, tipo assim, o pessoal tem uma questão que, até onde eu vi essa história, parece que o máximo que consegue prolongar com cirurgia é 2 centímetros, uma coisa assim, você né? não consegue aumentar muita coisa, É. não. Não adianta achar que vai aumentar mais 10 centímetros, que não vai Não aumentar. vai. Você vai fazer uma faloplastia ali, você vai tirar um pouquinho ali do ligamento prostático, pulpediano ali, você vai cortar e é como se... Ele não vai crescer, o pênis não vai crescer. Ele está simplesmente mais retraído. Você vai cortar o ligamento aqui e ele vai aparecer mais. Vai soltar. Você vai Então, desdobrar ele. exato, ele não vai crescer, não é um aumento, não existe o aumento. O aumento que você tem é na próxima encarnação você entrar na fila 2 vezes, 3 vezes, porque nessa não tem jeito. Não vai Não rolar. vai rolar. Então, Ótimo. ele vai Você gostou, né? Vai cortar o ligamento e ele vai aparecer mais. Só isso. Então ele vai aparecer alguns centímetros a mais. Só. Só aparecer. Só. É, gente, aí. Ele vai dar um Já pequeno acabou com a oi. esperança de já Desculpa, acabou com a- pessoal. Mas, Destrui. mas eu acho que é uma coisa até legal de comentar, porque deve ser uma curiosidade muito grande entre os homens. Né? E é uma cirurgia que às vezes nem sempre vai valer a pena. Não vale, é arriscado, a gente não indica usar, porque o nervo pudendo passa ali junto com esse ligamento, e se você romper o nervo pudendo, você pode ficar com um piruzão, mas ele não vai funcionar para nada. Ele vai Vamos ficar aproveitar. sempre 6,5. Pode correr o risco de dar algum outro problema, tipo assim, um problema urinário, Não, infertilidade? só da disfunção sexual. porque Vamos fica aproveitar o doutor aqui, disfunção então. definitiva. Aí vai ter um Vamos enfeite fazer. sem servir pra nada. Vamos fazer os nossos ouvintes parar de gastar dinheiro com coisas. Vamos lá. Vamos. Bomba peniana funciona, doutor? Olha, a bomba peniana, ela funciona. Ela também não vai ter um efeito muito grande, mas ela funciona. Inclusive nos Estados Unidos, aqui a gente não usa muito, mas nos Estados Unidos ele é muito usado. Você faz um exercício com a bomba peniana, aproximadamente 15 minutos, todos os dias por uns 6 meses, você vai ter um ganho pequeno também, igual eu falei, mas tem algum ganho sim. Aí tanto no tamanho, no comprimento, como na largura dele. Anel peniano funciona? O anel peniano ele ajuda só na hora da ereção para você manter ele ereto um pouco. Ajuda também quando ele é bem usado, mas tem que tomar cuidado porque o risco de você ter lesão com o anel peniano é maior. Camisinha, folgada na medida ou muito justa, doutor? Não, tem que ser na medida. Muito justa ela pode romper, folgada ela pode sair, na medida ela vai ficar lá bem colocada, não vai ter problema. Lubrificante sempre. Sempre. Você falou da camisinha, tem gente que fala que tem alergia a látex. Tem. Mas Tem. é menos do que o que o pessoal fala, viu? Isso aí é desculpa, É, viu, isso mulherada? não, isso é muito mas hoje em desculpa, dia mas tem, a indústria mas tem de todo tipo. Tem, Tem. inclusive, para quem tem a pele sensível, vamos dizer assim. Olha, uma pessoa que falar pra mim que tem Ah, alergia não a vai látex usar, não lava é. uma louça, ué. Ah, não não faz, lava a louça. não lava um carro. É porque Fica isso daí sem não seria fazer, só no fala órgão assim, genital, né? Esse de é, energia seria mais muito. Peru de mais no ouro, né? organismo. Não caiam nessa, Tem alergia? mulheres. Não usa. E tem umas marcas hoje, brincando, menina, viu, gente? nossa. Quem é alérgico, Posso fazer um eles- merchan? Skin. Experimentem Skin, gente, olha. Pele na pele, maravilhoso. Vai nessa, não compra essas aí muito barata, não. Que às vezes a pessoa vai lá, né, não tá muito financeirada. As que parecem embalagem de chiclete são as melhores. Falou e tem que Ué, mas tem que ser, Não, uai. tá dando dica. Tem que encapar o bico do bullying, Tá já certo, diria tem que Filó. ajudar. Nesse já diria ponto, Filó. qualquer opinião ajuda. Sim, É. antes usado que não usar. E não é o único método contraceptivo também. A gente tá falando aqui mais por conta de ISTs que são, Isso. assim, acho Fundamental. que as mais Os dois lados elimináveis. tem que Gente, se pegar voltaram, viu? É. ISTs voltaram com a corda toda, quase todo dia tem. O pessoal hoje não se previne, então direto a gente tem no consultório, tenho certeza, não só no meu, mas dos colegas também, voltaram com força total. A famosa gonorreia voltou,
A gente tem a sífilis. O aumento da sífilis voltou muito. Essa pergunta aqui que o Léo trouxe, aliás, um abraço pro Gilberto, que acabou de chegar aqui também, mandou uma mensagem. Boa noite aí, gente. Aqueles sabonetes íntimos masculinos são efetivos mesmo ou um bom sabonete do mercado resolve? Porque os femininos existem para equilíbrio de pH, de pororó e masculinos. Não, um bom sabonete comum, bem usado, sim, serve o suficiente. Existem pessoas que têm problemas de pele, e aí existem problemas de pele que acometem essa região. Eu sou alérgico a qualquer coisa muito cheirosa. Então, isso. Aí sim você usa esses daí que eles vão ter um efeito melhor. Mas se a pessoa não tem nenhum problema de pele, um sabonete comum, bem usado, é mais que o suficiente. Economizou dinheiro. A pessoa que gosta de inovar na hora do sexo, por exemplo, e gosta de usar olhinhos, entre outras coisas. Pomadinha chinesa. Não, ou até perfume. Há algum risco de trazer... Perfume, não. Não, eu tô falando, igual você brinca lá no perfume da Anitta. Não, da Anitta. Da Anitta que é problema, já é íntimo. Mas a gente conhece gente que usou também. a gente já viu gente aqui falando. Comentando, que aqui passa muita gente na entrada aqui da redação, às vezes o pessoal comenta. Mas eu quero saber, assim, pode trazer algum risco, algum problema? Eu não falo só de uma alergia à pele, mas algum problema. Só esse tipo de problema. Só uma dermatite, uma alergia, assim. Alguma coisa mais grave, não. Só se for usar em grande quantidade, cair no canal, mas aí é uma coisa mais que você está extrapolando. Normalmente é só uma irritação. Mas não joga perfume, não. Deixa quieto. Mantenha limpinho. Depois fica com a boca amarga, né? Que é isso? Uai, tô falando mentira. Eu não tô falando mentira. É a verdade, ué. Tem que falar, ué. Bom, né? Deixa quieto. Só uma coisa também, você lembrou das ESTs? A gente tem um episódio do Mandocast especial sobre o assunto, com a Fabiana Leutério, do Centro de Testagem e Aconselhamento da Prefeitura. Incrível, até foi o Iratã no dia, eu tava de férias, né? Que fez essa entrevista. Fabiana, obrigada. Quem quiser, volta na playlist do Mandocast, que tem esse episódio importante também para o cuidado da saúde de todo mundo. E é uma coisa que ela quebrou aqui, que foi relação... por exemplo, HIV/AIDS com o público LGBT, que não existe isso. Essa segregação de que é uma doença que tem um público específico. Não, isso caiu muitos anos. É uma coisa que a gente precisa salientar, que, por exemplo, existem mais pessoas LGBT diagnosticadas porque elas procuram mais o centro de saúde. E o homem hétero, muitas vezes, tem o que o doutor trouxe. A questão do preconceito de ir até um local onde possa se testar, onde possa se consultar. Então, a gente tem uma questão de mapeamento melhor dentro da comunidade LGBTQIA+, do que propriamente com a turma que se identifica como heterossexual. Porque, infelizmente, acontece muitas vezes do cara contrair uma IST, e aí sabe-se lá como, seja numa relação aí que ele tá traindo a esposa, ou não sei... E ele leva para a esposa, muitas vezes quem descobre é a esposa. E aí depois de muito tempo o homem vai descobrir isso. E IST simples, gente. Tem umas que são recorrentes, né? Que são sazonais, que às vezes a pessoa contraiu, ela some, depois ela volta de novo, herpes, por exemplo. Mas a gente tem essas questões, por exemplo, da esposa descobrir que foi traída num relacionamento por conta de uma IST que ela descobriu, porque ela só tem aquele parceiro e não tem o que fazer. E aí o homem descobre depois que a esposa já acabou com a raça dele, né? Enfim, não é uma relação de 100% LGBT e um cara que se considera hétero. Não, é uma coisa que infelizmente acomete todo mundo. Né? Que se fosse assim, né? Se fosse uma doença mesmo, a LGBT seria até mais fácil de combater, porque são pessoas engajadas. Né? E lembrando que às vezes você deve estar estranhando aí do outro lado a gente fala ISTs, mas é que antigamente a gente fala DSTs, até pouco tempo, né? se falava doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. E agora são as ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Vai nesse episódio que ficou muito bom, viu? Modéstia à parte. E eu queria entender do senhor como que o senhor chegou nessa área da urologia, porque sim, acho que tem áreas que são muito mais brilho nos olhos para o profissional, né, da medicina. Como que o senhor chegou nessa área? É o que eu falei. Eu gosto de clínica, mas não só clínica. Eu acho que a gente fica só no consultório, é muito maçante. Eu gosto de cirurgia, mas você ficar só dentro do centro cirúrgico é maçante. Mas eu adoro as duas coisas. Então, uma área que une as duas coisas, a urologia. E a gente, antes do podcast, estava falando aí sobre os tipos de cirurgias, né? O senhor explicou da litotripsia, que não é mais usada, tem outras.
Mas eu queria entender um pouco mais sobre isso, trazer para o nosso público, sobre quais as novas tendências da medicina. Inovações. As inovações. O que antes o senhor não via nem chegar aqui à região e hoje é possível, os pacientes aqui têm acesso e ainda qual o futuro? Hoje a gente tem aqui na região procedimentos aí praticamente de primeiro mundo. A gente não tem tudo, nós não temos uma cirurgia robótica, por exemplo, né? O robô é um equipamento muito caro, que tem uma manutenção muito cara, já caiu bastante o preço, mas ainda é muito caro e tem uma manutenção cara. Então a gente não tem a cirurgia robótica, principalmente para o câncer de próstata, mas a gente tem a cirurgia de vídeo que serve para o câncer de próstata, a gente tem a cirurgia de vídeo que serve para um tumor renal, ela é um câncer de próstata para você tirar uma metástase, por exemplo, de um tumor de testículo. Você tem a cirurgia de vídeo para os cistos complexos, você tem a cirurgia de vídeo para vários, eu estou falando de vídeo só na parte urológica, né? Mas a cirurgia a vídeo laparoscópica hoje ela é disseminada para praticamente todas as áreas da medicina. Então, a gente tem aqui hoje grandes profissionais aí que fazem a cirurgia urológica por vídeo e isso traz muitos benefícios aos pacientes, em termos de tempo de recuperação, em termos de sequelas bem menores. E para o câncer de próstata, elas diminuíram bastante as sequelas ainda. Existem, mas elas são menores. Como que elas trazem esse impacto de melhorar, igual o senhor falou, até o tempo de recuperação do paciente? O que é a diferença dela na prática? Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de prostatectomia radical aberta. O paciente vai ficar lá em uns 3, 4 dias internado, vai ficar com sondas 20 dias e vai levar uns 3 meses para ele voltar a uma vida plena, com atividade física normal. Você vai fazer por vídeo, vai ficar uns 2 dias internado, 1 a 2 dias internado, vai ficar com sonda alguns dias, mas está levando uma vida normal com um mês. Isso vai ajudar muito a qualidade de vida, mas muito. E até reduz o tempo da cirurgia. Sim, risco de... Em termos de... Depende da cirurgia que você faz, ela reduz. Depende da cirurgia, não. A gente ainda tem também, eu esqueci de falar, mas a gente tem aqui as cirurgias aqui para os tumores de rim que a gente faz aqui. A gente não, é o pessoal da radiointervenção que faz aqui também para você fazer uma ablação de um tumor renal sem precisar de cirurgia. Então, a gente tem aqui hoje na região uma gama de procedimentos para você fazer o tratamento, aí, não só do câncer de próstata, mas de outros, de maneira boa. A questão da cirurgia do câncer de próstata, da prostatectomia radical aberta e da prostatectomia por vídeo laparoscópica, elas, em termos de tempo cirúrgico, ela varia um pouco, dependendo de cada caso. Tem casos em que a anatomia não é muito propícia, então ela não vai causar um tempo, não vai economizar no tempo, mas ela vai economizar depois na recuperação. Às vezes, você fazendo aberta seria melhor, depende muito da anatomia do paciente, do tamanho do câncer, do tamanho da próstata, perdão. Então, isso é que vai variar o tempo cirúrgico. Varia mais por causa disso, mas na maioria das vezes a intervenção por vídeo ela tem uma recuperação e um resultado melhor, principalmente nas sequelas da cirurgia do câncer de próstata. Hoje a gente faz já tem um colega fazendo até a cirurgia para crescimento, para hipertrofia prostática benigna por vídeo também. Então isso aí traz uma melhora muito grande para o paciente. E tem várias técnicas. E a cirurgia o senhor fala aqui em Pouso Alegre? Em Pouso Alegre. E a robótica ela tem algumas limitações também, né? Praticamente as mesmas limitações da cirurgia por vídeo a robótica tem. Porque depende 100% de um ser humano para começar. Sim, a robótica ela é feita por humano. O robô ele vai fazer o ato cirúrgico, mas quem comanda o robô é um médico. Então, ele é um médico que fica no equipamento fazendo a cirurgia aqui e o robô vai fazer a cirurgia ali do lado, à distância. A gente tem aqui no Brasil, essa distância é pequena, né? A cirurgia robótica ela foi desenvolvida, né, para tempos de guerra, para que a pessoa faça a cirurgia aqui e o paciente esteja em outra cidade ou até país. Também, às vezes, o médico tem algum comprometimento de movimento, né, que pode acontecer e ele consegue ali driblar isso, né, usar o conhecimento robô, dele. você faz movimentos assim, minimamente assim, muito delicados com uma precisão assim, incrível. Isso é muito bom. Show de bola. Só lembrando que o robô não substitui o médico. Ele faz o movimento, mas quem manda ele fazer o movimento, quem dá o comando para ele é um ser humano ainda. Alexa. Brincadeira. Aqui, e eu queria entender também, doutor, qual que é a barreira dali de sair do seu consultório e já partir para a oncologia? Em que momento que o seu paciente que está passando por essa situação migra para outro profissional? Tá. Quando você tem um paciente com diagnóstico de câncer,
Então, vamos falar do câncer de próstata que a gente estava falando, mas isso praticamente para os outros cânceres. Então, o paciente está com câncer de próstata. O câncer dele é cirúrgico? É, então a gente vai operar. Então, vai ficar com um urologista. O câncer dele não é cirúrgico ou pela opção de tratamento, a gente decidiu que o tratamento melhor seria uma radioterapia, uma quimioterapia, um bloqueio hormonal, aí tem vários. Aí ele vai para o oncologista, porque aí são esses tratamentos... Perdão, gente. Quem faz esse tratamento é o oncologista. Então, se o tratamento for cirúrgico, ele fica com a gente. Se não for cirúrgico, ele vai com o oncologista. Aí o oncologista vai definir qual vai ser o melhor tratamento dele. Quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de um câncer renal, hoje a maioria dos pacientes com câncer renal, a gente ou manda para o pessoal da cirurgia oncológica, ou através da cirurgia de vídeo você consegue fazer. Então aí você tem uma divisão. Você pode fazer a cirurgia por vídeo, você pode, ou aberta, você pode mandar para um oncologista, ou você pode mandar para um radiointervencionista fazer uma ablação também. Então você pode dividir aí, dependendo de cada caso, com outras especialidades. Mas quando é cirúrgico, fica com uma dessas especialidades. Se não for cirúrgico, vai com o pessoal da oncologia. E que dica que o senhor deixa, a gente está chegando ao final do nosso podcast, para os homens que estão nos acompanhando nesse momento. Eu acredito que a qualquer hora do ano, porque o lado bom de ter um podcast é que ele fica eternizado nas redes sociais e, graças a Deus, a gente consegue ter um feedback muito positivo depois de muito tempo de publicação. Então, que dica que você deixa, que conselho que você deixa para esses homens que, por acaso, estão até com medo de ir a um consultório, já estão se sentindo um pouco diferentes aí com relação a toque, às vezes está sentindo alguma dor. O que é o conselho que você deixa para eles? Eu digo para os homens se cuidarem. Se você não cuidar de você, o outro não vai cuidar. Você pode estar casado, você pode ter uma família, você pode ter quem você quiser do seu lado. Se você não cuidar de você, o próximo não vai cuidar. Da sua saúde tem que sair de você. Então, se você quer ter uma vida longa, uma vida saudável... morrer todo mundo vai, não tem jeito. Né? O 0 é que todo mundo nasceu, o 100 é que todo mundo vai morrer, não tem jeito. O que vai acontecer nesse intervalo depende de você. E a sua saúde também depende de você. Então, cuidem-se. Façam seus exames de rotina, façam seus exames anuais com o cardiologista ou com o clínico. A partir dos 40 anos, façam seu exame com o urologista. Não esperem os 40 anos para fazer exame de check-up. Façam antes, podem procurar um médico, peçam os exames. Não precisa ficar neurótico, mas qualquer alteração que você sentir no seu corpo, vai e tira a dúvida. Você não pode ter dúvida quanto à sua saúde. Se você tem dúvida, vai tirar essa dúvida com o médico. Seja com o urologista, seja com o clínico, seja com o cardio, ou se estiver com mais idade, com o geriatra, não interessa. Não tenha dúvida quanto à sua saúde. Eu estou sentindo isso hoje, eu não sentia antes. Isso está se repetindo. Uma coisa que acontece hoje e deixa de acontecer, volta ao normal, isso é um problema que o próprio corpo resolveu. E na maioria das vezes o nosso corpo resolve muito dos nossos problemas. Poucas vezes é que a gente tem que colocar a mão. Então, cuidem-se. Na dúvida, procurem um médico. E independente disso, sempre façam, independente da idade, seus exames de check-up. Quem cuida de você, primeiro é você. Quem tem que se amar primeiro é você. Lembrando, gente, homens aí sempre cuidando, isso é para qualquer pessoa, independente do gênero, mas a gente, como está falando da saúde masculina, a gente citou aqui até o câncer de testículo, que pode dar até em pré-adolescentes, que chega a gerar metástase, pode ser fatal, que a percepção, então, só para lembrar, é ver aí um enrijecimento do testículo, né? Anormal, tem que procurar, pode não ser câncer, mas tem que ver o que é. E depois, aí de uns 20 anos, começar a se preocupar. O exame de próstata, então, é obrigatório a partir dos 40 anual, né? Obrigatório porque quando há uma fase de maior risco disso acontecer. E a gente está vendo a proporção, infelizmente, dos tipos de cânceres aumentando, diminuindo a faixa etária e aumentando em percentual das populações. Eu falo de cada país, de cada gênero e tudo mais. E aqui, para encerrar, tem um recadinho para o senhor aqui. O sobrevivente está no nosso podcast e falou: um abraço, doutor. Sou seu paciente e muito grato. Valério. Não, obrigado. Deixando aqui obrigado o recadinho. Por todos também que me elogiaram aí, eu agradeço aí, eu tento fazer o melhor para vocês. Obrigado, gente. Gilberto também chegou depois, falou: boa noite, cheguei agora. Obrigada aí a participação. Que bacana, quanto conhecimento. Né?
trazendo aí pra gente, expandir aí esse cuidado com o e próximo. com bom humor, né, gente? Vamos rir de algumas bom coisas mesmo. também. Nossa, fica levando tudo a sério. Tem que levar a saúde a sério, mas o falar sobre saúde pode ser descontraído. Sim. Às vezes a pessoa acha que ir no consultório é sentença de morte, gente. Não é, não, pelo amor de Deus. E às vezes a pessoa pensa assim, o episódio sobre o Novembro Azul, não sou do sexo masculino, não vou ver. Gente, pra mim, não só por eu estar aqui, mas é legal porque todo mundo tem um homem como amigo, um homem na família, ou às vezes um filho. Você tem que se preocupar com o próximo também, porque quem a gente gosta, a gente quer cuidar. E mesmo quando você, às vezes, não tem aquela intimidade com a pessoa, mas você pode dar um toque, às vezes é aquele empurrãozinho que ela tava precisando, para ir na consulta. É verdade. Exatamente. Certíssimo. Vamos aproveitar que a gente está encerrando o nosso episódio. Eu quero pedir ao senhor que me indique uma música ao seu gosto para que a gente coloque no nosso playlist aqui. Eu tô errando masculino, Uma feminino. música. Tô com uma língua trans aqui hoje. Uma música que seja especial pra você, que você goste. Pode ser atual, pode ser mais antiga. Você que manda, a gente tem uma playlist, né? Que a gente traz aqui as indicações dos nossos convidados, porque a gente não tem a oportunidade de tocar música aqui, né? Por conta da questão de direitos autorais e tal, mas no Spotify e no Deezer tem uma playlist, Mandocast Vibes. Pode pesquisar só Mandocast que a playlist já aparece pra você. E tem sempre o dedinho... Não, dedinho não, que não... não vai pegar bem. Sempre tem a pontinha dos nossos convidados lá. E eu queria que o senhor trouxesse aí. Se essa música tem algum significado também, fica à vontade. Bom, já que você falou que não precisa ser nova, depois de amanhã vai ter uma festa da minha turma de 30 anos aí, que nós estamos comemorando de formados. E eu morei no fundo de uma casa, ali num quartinho no fundo, e tinha um colega que tinha um cachorrinho chamado Marvin. Infelizmente faleceu. E na época tinha uma música dos Titãs chamada Marvin. Agora, isso é pra você. Exatamente. E como a gente estava falando dessa questão da formatura e da festa de formatura, você falou da música antiga, eu me lembrei do Marvin. Legal. Tem mais bom, alguma? Se música boa, quiser, música pode boa. mandar também. Não, é essa. Eu gosto de música, mas assim, alguma coisa específica assim? Não sei. Alguma que o senhor tá gostando de curtir atualmente? Fazer som no carro quando tá indo pra viagem, uma consulta. Aí você vai me pegar, porque se eu te falar que eu vou Você cantar um dirige. pedaço da música, eu vou espantar todo mundo, vou estragar. Eu vou estragar. Tadinho, o Mandocast, eu vou estragar. Ai. Se eu for falar o nome de uma música, eu não vou lembrar. Então, vamos no Sem bar. problema. A melhor coisa que nós Alexa, vamos fazer. identifica a música. Aquela antigamente, Shazam. Né? Que dá um Shazam Não, aí. nunca deixou de Alexa ser vai atual. queimar se falar pra ela fazer isso. É, o Nunca Shazam deixou de continua. ser atual. Shazam é maravilhoso. E o Discogs também, que dá até o álbum, a capa, as opções. Já O próprio aplicativo, tanto do Spotify quanto do Deezer, já tem um identificador de música também que você pode utilizar, que é bem bom também. Mas eu gosto do Google. Porque o do Google você pode cantarolar, você não precisa cantar a música que ele descobre. Gente, testem depois. Se vocês tiverem celular Android, entra no menuzinho Google, no aplicativo Google. Que música é essa? E aí, a hora que você clicar no microfone, vai aparecer um ícone embaixo, assim, escrito pesquisar uma música. Aí você cantarola a música e... Se você não sabe Corta o cantar, você braço. pode assoviar. Não, sabe o que eu fiz? Com trilha de jornal, menina. Descobri que um monte de trilha de jornal é tudo trilha branca, que o pessoal compra de produtora e tá disponível pra eu comprar também. Aí eu não vou tem e direito baixo. autoral. Ó. Você sabia que a trilha do Jornal Nacional não é do Jornal Nacional? Não. Era de um filme que pegaram e aí depois eles trouxeram pro Jornal Nacional. A Globo conseguiu, depois de muitos anos, comprar os direitos autorais, porque nos Estados Unidos a lei é diferente daqui. Depois de alguns anos, os direitos autorais caem e vira domínio público. A Globo conseguiu inverter essa situação e comprou os direitos, as masters dessa trilha sonora. Mas se vocês pesquisarem, parece uma música do Batman. Que ela é bem antiga, não é só... Enfim, uma hora eu toco ela aqui. Vamos lá então, senhora Nayara, sua música. Na minha opinião, do melhor show da festa do Peão de Pouso Ah. Alegre, a Loki. Achei que você ia falar Gustavo Lima. Não. Foi a Loki, na minha opinião. Hear Me Now. Hear Me Now. Hear Me Now.
Essa é bem clichêzinha, hein? Eu sei, mas é que foi Mas gostoso essa de foi ver a lá. música que deixou ele famoso, né? Sim, e outra, se Eu eu não lembro me de engano, foi Academia. nessa música que ele jogou aquele efeito das luzes, fazendo o céu sobre uma nuvem Foi. sobre a gente, coisa mais linda, mais linda. Foi. Eu acho que foi o show mais legal, viu, gente? Desculpem Nossa, quem eu gosta de gostei também, sertanejo. eu gostei. Inclusive, devemos comentar que eu falei do Samuel no último episódio e ele realizou o sonho Isso, dele de gente, conhecer o Eduardo Costa, gente. Se vocês não viram ainda, vão conferir aí os nossos conteúdos. A Ai, Festa foi do Peão muito de Pouso lindo. Alegre tem muita coisa, muita coisa. Tem uma playlist tem- no YouTube, facinho de se achar. Ó, isso. Aproveita. Gente, o encontro dele com o Eduardo Costa, eu chorei pra editar, que foi um negócio que eu vim correndo aqui pro Terra. Peguei esse material pra gente postar rápido. Antes de eu ir pro rodeio, gente, eu fui montado na moto chorando quando eu tava indo pro recinto por causa desse material. Que eu vou falar pra você. Eu falei no último episódio, né, que Qual o que era o Samuel... episódio preferido? Que o Samuel foi uma das melhores pessoas que passou por aqui. Pelo MandoCast. E aí eu falei, gente, não é possível que esse homem não vai ver o Eduardo. Vai ver sim! E ele viu. Graças a Deus, né? O Terra do Mando E ao conseguiu Terra. intermediar, agradeço aí a produção, né, da Festa do Peão de Pouso Alegre. Pra quem não lembra dessa história, o Samuel é conhecido como Samuel dos Teclados. Ele é um deficiente visual, nasceu com a deficiência visual. Ele é músico, novinho de tudo, e ele é um sucesso. Há 10 anos ele faz aí todo, vamos dizer assim, como se fosse dublar, né? Mas não é dublar, porque cover. ele canta, o cover do Eduardo Costa. Ele é fã do Eduardo Costa há 10 anos, e o sonho dele era conhecer. E a gente conseguiu realizar esse sonho na Festa do Peão de Pouso Alegre, a produção do Eduardo. Camarim. Participou lá, claro que tem um tempo corrido, né? Mas a gente conseguiu fazer a gravação, os dois cantaram juntos. Foi uma coisa incrível. legal. Pra mim, então, Eduardo imagina... Costa tava tão bom que chamou até a ETA. Que o pessoal que é fã dele aí sabe o que é que falou é. Os palavras, falou uma coisa no ouvido do Samuel que depois ele contou pra Aquele gente. papo, lembra que a gente falou sobre prolongar o Pindola? Ele falou, Posso falar aqui? Fala. No podcast não tem problema. Estávamos lá na fila, os últimos a entrar, nós, porque os fãs entram primeiro, gente, pra tirar foto, a imprensa é por último. Ele é fã também, mas ele tava com a imprensa. E aí a gente tava levando ele pro encontro, ele agarrou o Eduardo Costa, abraçou, gritava no ouvido do Eduardo, Eduardo! Vai ficar surdo, Eduardo Costa. Ei, Samuel, beijão pra você, mas eu vi a emoção que ele tava, a gente ficava arrepiado de ver um encontro como esse. E aí ele levou um urso de pelúcia pra presentear o Theo, o filhinho do Eduardo Costa. Aí tem uma hora que ele virou assim, e ele, pela deficiência visual, ele ficou com a mão sobre o ombro, porque também serve como guia pra ele, né? Mas Eduardo, eu achei que você era mais alto. Aí o Eduardo virou e falou... não, ele falou que você é baixinho, Não, você é baixinho. pequenininho. Porque eu achei, mas querendo dizer isso, que ele achou que era mais alto. E aí o Eduardo vira e fala algo no ouvido dele e ele racha o bico de rir. Quando a gente saiu de lá, a gente perguntou o que ele falou pra você. Na edição deu pra Que escutar, você você acredita? tanto riu. Ele falou assim... Mas o pinto é grande. O que importa é que o pinto é grande é alguma coisa. A cara do Eduardo Costa falar uma coisa dessa, a cara dele. E aí depois com a edição deu pra perceber. Não, sabendo esse que era eu conferir. deixei. Esse eu deixei, mas o ETA eu cortei. Mas assim, foi muito, muito engraçado. E aí foi emocionante. Pra mim que tava ali por trás dos bastidores, perguntei pro Eduardo qual que era, né? Aquela sensação de estar podendo realizar um sonho de 10 anos de uma pessoa que também é talentosa, também é um artista aqui da região, né? Que não, pra ele não tinha. E ele falou sobre essa questão, que a pergunta até era da questão de que ele mostra que não há deficiência, né? E, tipo assim, a questão visual existe, mas daquele preconceito das pessoas de que o deficiente, a pessoa com deficiência não pode fazer outra coisa, que ela é incapaz, enfim, romper barreiras. E o Eduardo falou muito bem a respeito disso, né? Então, uma entrevista, assim, sensacional, uma matéria que deu gosto de fazer, claro que várias dão, mas foi muito especial. Quem quiser confere lá os conteúdos todos da Festa do Peão de Pouso Alegre. Tem entrevista com a Loki, o Negro Solimões e do Eduardo Costa. Só embaixador que eu não quis dar entrevista, tá? Só o Gustavo Lima. Assessoria dele, tá, gente? Não foi ele. Não foi ele. Nem foto que o prefeito tirou. Mas, enfim. Era o bigodinho que ele E tem tava. entrevista aí com o peão, tem entrevista com o Pioa, tem entrevista com o público, Peão, tem entrevista com o prefeito, tem tudo. Com o boi. E quase porque eu fiquei ali colada no boi do Desafio do Bem, que eu tava no Ai. brete. Ai, Foi gente, negócio um dia eu vou tenso. A contar hora que só os abriu, bastidores opa, do rodeio. até tremeu assim Vou a contar um gravação. bastidor. Gente, tá? eu tava com a câmera do celular a 5 centímetros aqui da lateralzinha. Vou contar um Então, bastidor pra vocês. A gente não bebe. Somos muito chatas, a gente bebe só de vez em quando.
Quando a gente não está safe, por exemplo, assim, ó. Eu tô na transmissão, apertando um monte de botão, controlando o microfone, trazendo prefeito aqui, focando prefeito, foca na Nayara gritando lá embaixo, de repente um boi pula. Falei, não vou beber? Óbvio. Aí, De repente, um boi pula, o que o povo tá pensando? no último dia, que eu falei assim, eu vou aproveitar, tinha uma chopeira do lado do nosso camarote, do lado. Você Ai. podia pegar o copinho lá, encher. Eu juro pra vocês, eu puxei a última tomada do equipamento que tava pra fora da bolsa pra guardar. A chopeira não me pega fogo? Coisas que só acontecem com a gente. A Wilane não tomou nada. Ai, gente, eu vou te falar. Não tomou, ficou tomada. Nossa! Olha o amiga. Maxson. Olha o Maxson por aqui, tô brincando. Muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Enfim, Porque né? foi O na trabalhador tomada. brasileiro, olha, não é Mas respeitado. foi muito bacana a cobertura. Claro que a gente ficou Não, cansado. sabe o que era o pior? Mas tem muita coisa. E vocês conferem lá nas redes sociais, @Terra do Mandu, TikTok, Instagram, Twitter, que é o X, Facebook, YouTube e o site do Terra do Mandu. O pior, você não sabe. O menino que viu que tava pegando fogo, ele começou a gritar assim: puxa a tomada, puxa a tomada. Eu falei, eu vou entrar debaixo do negócio pegando fogo, menino, você tá ficando louco? O Marcos foi e puxou. É tudo louco. Enfim, tudo gente, é o que acontece na vida. E eu vou colocar uma música deprimida, porque eu sou louco. Lá dessas. vai Lana Del Rey. Não, vou indicar uma outra Billie cantora, que na verdade não é cantora, é uma banda e tal, mas a voz é feminina. Daughter, que é o nome do grupo. Youth. É, Ai, é quero- uma quero música. conhecer, eu não É uma conheço. música linda, é uma letra forte. Cada vez que você tá sentindo uma coisa, você interpreta ela de uma forma. É uma música muito linda, vocês vão gostar. Mas ela é um pouquinho sadness, tá? Eu vou introduzindo em doses mínimas. Não vai ser uma dose cavalar, chega uma Lana Del Rey. Tem que dar. O nosso ouvinte ele tem que Essa ficar. mais levinha. É, igual quando a doutora Eliud veio trazer a questão da alergia. São doses mínimas ali pra pessoa acostumar, criar resistência e tal. Então é assim, gente. Eu vou soltando as musiquinhas assim. Uma semana se joga um MPB, uma outra se joga um indie. Aí a gente vem uma Lana, e aí você vai. Fã da Tá Lana bom? Del Rey, doutor. É uma- Tô vendo, Eu tô escutei vendo. muito essa semana essas músicas da Daura. São músicas bem deprimentes mesmo, gente. Mas essa é uma das mais levinhas. Ele Manda- tá na fase down, tá na fase down. Nossa! Tô. Sabe o que é? Tá Tô. chegando aniversário, mudança, Real. transição. Eu tô no meu inferno astral já. Não, Eu não tô também, não. então, né? Não, eu já tô no meu inferno astral já. Já? É, Sagitário. Então Essa época do ano é É um saco. explicado. Essa época do ano Não tem é... problema vou te não, falar. a gente vai usar um examezinho aí, aquelas de implodir pra implodir o inferno astral seu. Achei que era implodir eu. Não, só o seu inferno astral, você eu quero aqui. Um abraço pra Deocília França, que tá aqui também no nosso Abraço. chat, falando que o senhor é um excelente médico, é uma excelente pessoa também. Obrigado. Muito obrigado, Muito senhor, legal ter te vindo. conhecer, muito legal, gente. viu? Obrigado, foi um prazer enorme também conhecer. E muito obrigada do senhor ter atendido com tanta gentileza desde a primeira vez que eu entrei em contato. Gente, eu entrei em contato com o doutor Abrão. celebridade. Ele estava em Congonhal. Eu liguei pra ele depois das 6 da noite. Ele me atendeu, falou que... acho que eu mandei mensagem, né? Depois o senhor respondeu. Mas ele, mesmo assim, ele estava indo lá, ia começar a consulta e falou que a hora que desse ele já mandava um retorno, já tinha escala de cirurgia. Até por isso que ele não conseguiu vir antes, né? Mas foi sempre uma gentileza. Então eu agradeço porque a forma como o senhor tratou mesmo uma pessoa que o senhor não conhecia, igual o senhor falou, já tinha ouvido falar da gente, mas não conhecia, né? Sim. Mas eu imagino então como o senhor trata aquele paciente que chega no dia a dia no seu consultório. Muito bacana. Obrigado, gente. Foi um prazer conhecer Pode vocês ser. pessoalmente. Prazer também. Prazer estar aqui. Chamou, eu tô aqui de novo. A gente fala besteira, mas a gente se diverte. Não, nada é besteira aqui, gente. Não é porque a gente pelo falou contrário, pindola, a não. diversão é levada aí junto com a informação. Isso, e a gente agradece também Fazenda Grande, a verdadeira obrigada. expressão da terra. Obrigada, Um beijo, obrigada. viu, gente? Obrigada aí pelo apoio. Lembrando, procura aí, ó, no local mais perto da sua casa. Se não achar, manda mensagem no Zap. Entra em contato pelo Instagram, @Fazenda Grande. É de Pouso Alegre, é natural, é pro Brasil inteiro. Sextou, gata? Sextou! porque... Ai, sábado eu tô de folga. Nossa, eu tava precisando de uma Tem folga. SAF? Vamos ver como é que vai ficar o futebol. Amiga, João Pedro vai fazer. Eu não vou. Não, março não. Campeonato Mineiro, janeiro. Pousão, Ai, amiga, Bahia. diz que é dia 12 que vai começar. Vamos ver quais Nossa, serão as novidades. que O time tá vontade de formando, o time tá sumir. formando. Amiga, Vamos lá.
Vai ter bastante Vamos deixar essa trabalho. empolgação pra depois? Vamos, como é que é? Vamos ficar down por Você enquanto? gosta também do futebol, né? Gosta, Gosto, Pousão. acompanho. Deve estar aí Gosto, acompanhando Pousão. essa mudança toda, Vamos, gostando. vamos ver agora como é que vai ficar, né? Essa mudança toda agora, ano que vem, tomara que vai. É, a mudança vai que eu vou alavancar, começar vai a Sabe que o rolar foco mais é Série A, cedo. né? Vai alavancar, vai Não alavancar. é nem se Deus Série B, quiser. Série A. Não, devagarzinho nós vamos chegar lá. É. Isso mesmo. Mas é a mudança que eu vou ralar mais, né, gato? É difícil. A vida do crente é difícil. Gente, um beijo, tá? Aproveite. Raladinho mais gostoso. É. Tô falando você, tô imaginando você no ralador. Meu Deus, gente, tchau, beijo. Olha só. Ai, ai, Se tchauzinho. cuidem. Boa noite, até o próximo. Qual? Já quer anunciar? O quê? Semana que vem? Não, na semana que vem ainda não, gata. Então tá. Não, na semana que vem ainda não. Então tá. Mais uma. Então, surprise. Mas vocês aguardem que é uma pessoa que vocês pediram muito. Que vai vir dia 5. Preparem as perguntas. Bastante perguntas vão surgir. É sobre. Gente, um beijo. Aí. Se cuidem, tá? Beijo. Até mais. Eu vou postar o podcast mais cedo, tá? Se você quiser ouvir a versão gravada aí no seu tocador favorito, já entra às 10 da noite. Comenta no YouTube. É. Manda mensagem no Spotify. Manda Aí vai. um pix. Lá. Você vai Mas eu mandar vou passar foto meu do pé telefone, daqui a porque senão nós vamos fazer pix na conta do Max. pouco. Olha pra você ver. Tchau, gente. Esquece, tá? Beijo na alma. Beijo. Tchau.